Bem-vindo ao podcast Edificados na Rocha, porque a rocha é Jesus. Hoje o nosso episódio número 18. Está comigo aqui o meu amigo pastor Jonathan Fernandes, ele que já escreveu o livro Matemática do Milagre e Empreendedorismo Cristão. 2 livros abençoados aí que a gente recomenda aí adquirir, porque vai ser bênção na tua vida. Ele também congrega na EQ Jardim Cibele. Um abraço lá para o nosso amigo Rômulo e para toda a galera da igreja Jardim Cibele. E fala aí, Jonathan, um pouquinho para a galera aí. Dá um oi para a turma. Ô, pastor Rafa, Deus abençoe, é uma honra estar aqui, obrigado pelo convite, que a gente possa compartilhar hoje aí coisas de Deus, que a gente possa compartilhar um pouco da palavra e conversar sobre empreendedorismo cristão. Vai ser uma honra. Glória a Deus, glória a Deus. Ô, Jonathan, fala um pouquinho para mim, cara, como é que é a tua caminhada cristã, né? Tu que é cristão e né, como é que foi a tua conversão, como é que tu chegou até Cristo, né? Tu vem de berço de ouro, assim, quando eu falo berço de ouro, é família crente, cristã, ou não? Não. A resposta é não, mas é sim, vamos lá. Eu cheguei na igreja com 4 anos de idade. Com 4 anos de idade foi o meu primeiro contato com a palavra, assim. O meu tio era pastor de igreja, e aí eu comecei a frequentar junto com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó. E com 4 anos foi quando eu tive o primeiro contato assim, com congregação, com igreja, e por incrível que pareça, por mais que hoje eu não canto, minha voz é horrível para cantar, cara, é horrível, mas com 4 anos de idade eu cantava na igreja, cantava a capela, cantava a música ao único que é digno, 4 anos. E aí eu fiquei dos 4 até os 12 anos nessa igreja, nessa mesma igrejinha, né, que a gente chegou. Meu tio era o pastor e tal. Quando eu fiz os 12, 13 anos, aconteceu que minha mãe se desviou, Entendi. Meu pai... Mas eu era um cara que eu era cristão sem querer ser. Então, assim, eu ganhei concurso bíblico de escolinha, eu sabia muito da Bíblia, eu sabia as histórias de todo mundo, sabia de Moisés, sabia de Abraão, sabia de Jacó, sabia a história de Jesus, de Paulo. Eu era um cara conhecedor da palavra de Deus, graças à minha mãe que me deu um livro, né? Minha mãe me deu aqueles livros de Bíblia para crianças, e aí foi onde despertou meu gosto pela leitura, conhecer a história. Qual era a denominação? Presbiteriana Renovada. Presbiteriana Renovada. Isso, né? Essa igreja ainda existe aqui na cidade, ainda existe, lá no Mato Alto. Então, o que acontece? Eu conhecedor da Bíblia, frequentador de igreja, cantor de playback, só que estava ali um pouco muito por obrigação. E aí eu sempre falo que eu conhecia muito a história de Jesus, mas não conhecia Jesus de verdade, o Jesus da história, né? O Jesus da história eu não conhecia. Entendi. Então, quando eu enxerguei uma janela, uma oportunidade para sair, eu saí, né? Quando eu cheguei uma... Quantos anos de idade, mais ou menos, ali? 13, 12... Quando eu entendi assim, cara, não vou precisar ir pro culto domingo, não vou precisar usar roupa social, eu não vou precisar, porque a igreja já era uma igreja de costume, vou poder botar bermuda, vou poder jogar bola, vou poder assistir o meu futebol no domingo de tarde sem ter horário para terminar, porque tem que ir pra igreja correndo. Então, quando eu fui entendendo essas coisas, quando eu enxerguei que eu teria mais liberdade fora, foi onde eu aproveitei a carona de que um ou outro saiu, eu saí junto. Falsa liberdade, né? Falsa sensação de liberdade. Entendi. O que aconteceu? Eu tinha 13 anos, então não dava para aprontar muito, né? Não aprontava muito. O máximo que eu aprontei no meu período de desviado foi em festa junina de escola. É o máximo, né? Nunca bebi, nunca me embriaguei, nunca usei droga, nunca fui em baile, eu só fui baile de formatura, eu acho. Até porque era novinho, então não tinha oportunidade, não tinha dinheiro, não tinha locomoção, não dava pra fazer muita coisa, né? Sabe o que é isso aí? É que a palavra já estava no teu coração, né? Desde criança, né? Eu não tive a mesma sorte. Criado aí até os 17 anos no mundão mesmo. E aí eu sempre fui criado nesse ambiente de saber o que é certo, de ter valores cristãos, de procurar ser ético. E com isso, assim, nesse período que eu tive fora, eu queria mais era ser um pouco mais descompromissado com esse negócio de religiosidade mesmo. Sim. Eu só descobri isso depois, mas o que eu tava procurando é me desligar de religiosidade e conseguir fazer algumas coisas que o costume da igreja não me deixava. Não era Cristo, era o costume da igreja não me deixava. Tipo jogar bola. Tipo jogar bola. Tipo isso.
né? Uma bermuda. Roupa, esse tipo de situação. Então o que aconteceu? Só que desde pequeno, nessa caminhada dos 4 até 12, 13 anos, sempre tinha um pregador que vinha e me falava, esse menino vai ser pastor. Olha. Aí vinha outro e falava assim, não, esse cara vai pregar a palavra. E vinha outro. E eram profecias bem direcionadas, assim. E aí eu falei, isso aí deve falar pra todo mundo, né? Isso aí deve ser conversa. Isso aí, eles veem um cara crescendo aí, daí eles me veem cantando lá, pode ser conversa de... Né? Isso aí eles falam pra todo mundo. Eu vou procurar pra ver quem mais eles falam. E aí é bem esse tipo de situação, né? Claro que não, né? E então, aí quando eu fiz 16 anos, um pouquinho depois de eu fazer 16 anos, começo de 2009, abriu a igreja quadrangular na esquina de casa, né, um pouquinho na esquina da minha casa, umas 2 ruas depois, e o pastor chegou lá em casa, a gente tinha uma padaria na época, a família tinha uma padaria, e o pastor chegou na padaria e conversa aqui, conversa ali, conversa com a minha mãe, e eles acordaram, a minha mãe desviada de início, eles acordaram de fazer grupo familiar na minha casa. Vou fazer grupo familiar em casa, fazer grupo familiar em casa, E aí começaram a fazer grupo familiar no dia da semana de noite. O primeiro eu não fui. O primeiro eu saí de casa. Tava com 15 anos já de idade. 16. Tava fazendo o terceirão da escola já, então eu tinha 16 para 17, assim. Aí o primeiro eu saí de casa, inventei alguma coisa pra sair. O segundo eu tava em casa, mas fiquei no quarto. E aí, nesse intervalo do segundo pro terceiro, aconteceu uns problemas lá em casa, briga lá em casa do pai e da mãe, aconteceu umas coisas um pouco sérias, e isso que aconteceu foi bem no domingo, assim. Eu lembro que teve uma briga feia, e aconteceu bem no domingo, e aí eu olhei pra mãe e falei assim, vamos na igreja hoje? Né? Vamos ali na igreja hoje? E aí eu fui na igreja nesse dia. Foi março de 2009. E eu fui na igreja desse dia. Quando eu cheguei na igreja, eu já estava num dia que, por conta tudo que tinha acontecido, eu já estava sendo levado pela emoção. E aí a última música que tocaram foi uma música que mexeu com o meu coração. Hoje tem gente que fala que, né, eu acredito que na liturgia do culto, todas as partes do culto são importantes, fundamentais. Até o aviso é fundamental. Né? Até o Pai seja convosco que começa o culto e que você recebe na porta é fundamental, né? Até a forma como o diácono trata a pessoa que entra na igreja, isso já é liturgia, e isso é fundamental para determinar se a pessoa vai gostar, vai sentir Deus naquele ambiente ou não, né? A preparação que você leva no ambiente. Isso, tem um testemunho da minha esposa também que ela conta que a primeira coisa que ela mais reparou quando ela chegou na igreja foi o abraço do diácono. Com certeza. A diaconisa que estava na igreja, que deu um abraço nela, aquilo ali foi o que marcou. Com certeza. Porque tudo tem ambiência, o que a gente fala de ambiente. A gente estava preparando esse cenário aqui para montar, e eu monto aqui, arrumo ali, é ambiente, é preparação de ambiente. Você, quando quer fazer alguma coisa no seu trabalho, você prepara um ambiente. Você vai fazer um evento, como a gente vai fazer na semana que vem, você vai um dia antes e prepara o ambiente. Então na igreja você tem que preparar também o ambiente, claro. Seja um ambiente espiritual, seja um ambiente físico, seja deixar ele preparado para o que vai acontecer ali. E esse ambiente, né, o ambiente espiritual estava tudo preparado para mim nesse dia. A última música que tocou era uma música que mexe comigo até hoje. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Aí, quando caiu esse refrão, eu assim, meu Deus, cara, olha onde é que eu vim parar. Eu tô dentro de uma igreja de novo. Eu tô escutando essas palavras. E aí depois daquele dia eu nunca mais saí. Aí eu me batizei, aí logo em seguida que eu me batizei, adivinha o que eu quis fazer? Quis ir pro louvor, né? Era o que eu achava que era meu, né? Era o que eu achava, é aqui. Aí eu quis ir pro louvor, eu quis aprender a tocar, eu quis... Aí perceberam que o louvor não era pra mim, chegaram pra mim e falaram assim, cara, por que tu não começa a ministrar o louvor então, né? Ministra o louvor, daí tu meio que prega aí no meio do louvor, né? Meio que faz uma coisa, faz outra, né? Mas tá, beleza, eu comecei a ministrar. E aí no final daquele ano, no decorrer daquele ano, eu já fui sendo preparado a aprender a pregar, eu fui sendo preparado a estruturar uma mensagem, fazer curso de homilética, hermenêutica, essas coisas básicas para quem quer começar a levar a palavra. E, inclusive, aí no terceiro grupo familiar para frente eu já participei daí. Eu participei de verdade. Eu me batizei 2 de maio de 2009. Então 2 meses depois daquele dia, daquele domingo de noite, eu me batizei.
E aí tô então. Então, geralmente eu brinco, né, que eu tenho 31 anos de idade, mas eu tenho 27 de cristão. Porque eu nem conto aí 2, 3 anos que eu tive fora. Eu tenho 27 anos de cristão, de igreja. Todo mundo fala, não, nasceu na igreja? Não, eu não nasci na igreja, eu nasci no hospital. Mas eu vivo na igreja faz bastante tempo já. E aí eu tô desde 2009 na mesma igreja, cara. Então imagina, a gente tá em 2014, faz 15 anos que eu tô na mesma igreja. Né? Então a gente brinca lá no Jardim Cibele, pô, tem uma história dessa igreja que não sei o que, tem uma história dessa igreja, daí alguém esquece da história no meio do caminho e me chama pra contar o resto. Se essa aqui o João só pode ser aquele que sabe, vem cá, chama ele aí. Porque 15 anos no mesmo lugar, de várias fases da mesma igreja, né? Então a igreja começou pequenininha, foi crescendo, depois a gente conta melhor essa história. Mas essa é a minha história com o evangelho, né? Com 4 anos de idade eu cheguei e saí um pouquinho ali, 12, 13 anos, até os 16 e tô aí até hoje. Então, Jota, cara, como é que foi o teu batismo no Espírito Santo? Tu contou a tua vida agora, né, tua conversão, que tu nunca fosse criado na igreja, mas ao mesmo tempo, né, sem aquela escorregadinha ali com os 13 anos de idade. Coisa de adolescente, né? Mas eu acho que quem tem chamado, né, Deus acaba atraindo de volta. Glória a Deus. E como é que foi a tua maior experiência, né, com Cristo, assim? Foi o teu batismo no Espírito Santo? Teve outra experiência que tu... Todas elas são válidas, né? Com certeza todas elas são válidas, né? Mas quais são as tuas maiores experiências, assim, que tu pode contar pra gente e revelar aí? Tive experiências com Deus, essa do dia da minha volta foi uma experiência muito forte comigo, né, por conta da verdade das coisas, por conta de Deus falando comigo que a palavra dele nunca se acaba, não se esgota, que as promessas dele se renovam todos os dias. Isso foi muito importante. Essa tua volta? Essa minha volta para mim foi uma das maiores experiências que eu tive. Uhum. E eu tive várias outras, assim, de testemunhar milagres que aconteceram comigo, de entender, por exemplo, resultados de oração. Teve mas assim, de experiência íntima com Deus, foi numa vigília um pouco tempo depois do meu batismo, então foi naquele mesmo ano ainda, 2009, assim, e eu fui batizado com o Espírito Santo nessa vigília. A gente fez uma vigília num sábado à noite na igreja, e foi uma experiência, foi a primeira vez que eu senti o Espírito de Deus em mim. Foi a primeira vez que eu senti um calor, foi a primeira vez que eu senti um arrepio, foi a primeira vez que Deus se manifestou dentro de mim e eu senti o que eu estava entendendo. Só que, quando a gente fala sobre batismo com o Espírito Santo, eu creio que isso é mais da consciência nossa do que a própria evidência com línguas estranhas ou outra coisa, né? Então, o que eu acredito, quando ele desenvolve um relacionamento com Deus, que ele vai se aprofundando, ele está se batizando. Porque ele está deixando de ser o velho homem, e o Espírito de Deus que está habitando nele está trazendo luz à consciência daquilo que ele faz errado. Isso. Né? Então, esse dia nessa vigília foi que eu senti o Espírito Santo se manifestando em mim. Entendi. Foi as duas experiências que eu tive assim. E depois o que muito me marcou foi, durante o período de gravidez da minha esposa, a gente tomou um susto, assim, logo no começo. Eu tenho uma filha de quase 4 anos, a Helena, que tem o mesmo nome da tua filha, e quando ela estava grávida, no começo da gestação, ela teve um quadro de descolamento de placenta. Quadro, né? Quem já teve filho sabe que talvez isso seja muito mais comum do que eu imagino, né? Mas eu nunca tinha sido pai, nunca tinha uma mulher grávida, não sabia disso. E o médico, a médica deixou claro pra gente assim, ela corre risco de perder o bebê, ela tem que fazer um repouso absoluto, ela não pode se mexer. E foi bem na época que a gente tinha uma campanha de oração na igreja todo dia. Então, todos os dias de manhã cedo a gente ia pra igreja. Aí, bem no comecinho da gestação, ela descobriu o descolamento, foi no médico, o médico aumentou, tá pior. E você tem que fazer repouso, é difícil que volte ao normal. E isso eu comecei a me mover em oração, todos os dias. E todos os dias eu pedia para Deus que Deus desse saúde, que Deus nos protegesse, que o bebê nascesse saudável, que todas essas coisas acontecessem.
E lá pelo 3º, 4º mês, eu fui acompanhar ela no ultrassom. E quando eu acompanhei ela no ultrassom, eu senti Deus na sala, assim. Quando a gente entrou e começou, eu senti Deus na sala. E quando ela colocou o equipamento de ultrassom, ela olhou e falou assim: a placenta tá colada, cara. Não tem nada, isso aqui não aconteceu nada. Então, esse foi um dos momentos em que eu me arrepiei todo e falei assim, glória a Deus. E teve um outro testemunho que aconteceu lá na igreja, e essa não foi comigo, mas teve um momento que eu estava fazendo uma célula, essa história é de 2015, né? Tomara que o Alisson esteja me ouvindo agora, eu vou contar a história do Alisson. Em 2016, 15, 16, estava fazendo célula, e aí a célula era na casa do irmão que era do lado, até hoje a minha casa é do lado dessa casa onde eu fazia a célula, e tava todo mundo sentado na sala assim, e a gente tava esperando que chegasse mais 2 meninos, porque o que acontecia? Tinha uma casa que tinha a célula dos adolescentes, e aí esses 2, eles iam na célula dos adolescentes mais cedo e iam pra lá pra minha, então eles faziam as 2, né, e aí a gente tava esperando eles chegar pra gente começar, então eu vou esperar fulano chegar, um pouco chegou um só e chamou o pai dele que tava na célula, irmão Edson, vem aqui, o que foi? Um carro atropelou o Alisson. Olha. Lá perto da igreja. Meu Deus. E o cara fugiu. E o menino tá indo pro hospital. Aí foi um dia muito marcante pra gente, porque a gente tava querendo proporcionar um momento de comunhão, um momento de alegria, e de repente acaba tudo, porque saíam correndo pro hospital, saíam correndo atrás, e o pai dele olhou pra mim, eu vou ter que ir. Eu disse, claro, vai. Né, e foi lá e atendeu o menino, e ele foi pro hospital. Tava com traumatismo craniano, pouca esperança assim, de sobrevida, e principalmente sobrevida sem sequela. O cara que atropelou fugiu, então não se sabe até hoje quem foi. Né, e ele era um menino muito leve, assim, biotipo muito leve. Né, ele tocava bateria na igreja, mas era um menino acho que ele tinha 13, 12 anos. Traumatismo craniano. Meu Deus. E foi pro hospital regional aqui, e quando chegou ali, a Fabiana, que hoje é minha esposa, a gente já tava namorando, e ela trabalhava no hospital, trabalhava na recepção. E ela falou assim, olha, ele tá ali, tá na sala, mas não tem leito pra ele também, tem que buscar uma transferência. Então nada se tinha muita certeza, assim. Imagina, cara. O que se tinha certeza era que ele tinha sofrido um acidente, e ele muito leve, muito pequenininho, muito magrinho, né, tinha acontecido alguma coisa na cabeça dele. Enfim, aí naquela semana, isso foi numa quarta, e daquela semana assim, isso foi na quarta, na sexta a gente marcou uma reunião de oração na igreja para orar pela causa, para orar por ele, e tava todo mundo muito sensível. E eu senti na igreja um ambiente um pouco quase de velório já. Assim, não, porque era um menino bom, né, agora vê, tocava bateria aí, era engraçado, era isso, era aquilo. E aí eu entendi assim, olha, a vontade de Deus ela vai acontecer, só que eu também creio que quando Deus faz uma cura, ele não faz pela metade. Aleluia. Se Deus tirar o Alisson dessa situação, o Alisson vai voltar a tocar, o Alisson vai voltar saudável, ele vai voltar falando, caminhando, ele vai voltar a contar as piadas ruins que ele conta. Sem sequela nenhuma. Que milagre, né, cara? E a gente colocou, e a gente se apegou. A gente vai fazer essa semana de oração inteira. E nisso ele foi transferido, foi para o Hospital São José. A igreja inteira orando, a gente fez um relógio de oração. Entendi. E a gente cada um orava 1 hora. Então a gente atravessou. Uma semana a igreja aberta e sempre tinha alguém orando. Claro que essa era a causa principal, mas por outras coisas também. Sim. Aquilo. Aí, como ele foi transferido para Criciúma e eu era um cara muito próximo da família. Teve um dia que marcou muito que eu tava trabalhando e aí a gente tava, né, o celular toda hora ligado, tinha que alguém cuidar da igreja, tinha que alguém entender se a família precisava de alguma coisa. Aí o pai dele me ligou. Acho que era um dia de tarde, e ele me ligou e falou, pastor, ele tá aqui, tá internado, e tá em coma. Eu vou te fazer uma pergunta. Se o meu filho não vai morrer, né? Aí você fica numa situação que você não sabe o que fala. É difícil responder essa. Para um pai, eu não era pai na época, para um pai que tá lá com o filho que tem internado em coma, e você tem que dar um posicionamento de pastor para esse cara. É muito difícil. E aí Deus me iluminou naquele momento e eu falei, olha, é o seguinte, mesmo se ele morrer aqui, ele vai viver para sempre. Glória a Deus.
Mesmo se o Alisson, né, agora, se for da vontade de Deus, ele vai viver para sempre, cara. Ele vai para a eternidade, ele vai viver para sempre na nossa memória, ele vai estar do lado de Cristo. Então, é só aqui. Mas a gente vai orar para isso não acontecer. A gente vai orar e Deus é bom e isso vai dar tudo certo. E foi uma semana de muita aflição, muita aflição, assim. Eu lembro que a gente atravessou essa semana, todos os dias orando, a igreja se moveu e eu escutava essas frases, e todo mundo um pouco inseguro, até que ele acordou. Foram retirando as medicações, ele acordou do coma. Meu Deus. No começo ele teve, né, algum lapso de memória, não conheceu um, não conheceu o outro, e depois eu fui visitar ele no hospital, ele já estava melhor, já estava conversando, já estava falando. E um tempo depois que ele voltou para casa, né, eu fui visitar eles e eles tiveram tempo de buscar no hospital os exames, né? Fizeram os exames, tomografia, né, fazer o exame da cabeça, raio-x, essas coisas. E na tomografia que ele fez, apareceu que ele não tinha tido nenhuma fratura. Que legal, cara. Meu Deus. O Alisson hoje é um cara super saudável. Aí, o senhor tá me ouvindo aí, Alisson? É um cara super saudável, toca a bateria até hoje lá na igreja do Pastor Valcir. É um cara que não é mais pequenininho, já é grandão. E é uma benção. E essa história, pastor, é uma história que ela marcou muito a minha vida pelo movimento que a oração causou. Aquilo lá... A importância, né? A importância que a oração fez no movimento da igreja. Porque eu sempre comentei assim, ó, essa história, talvez assim, claro que eu já ouvi falar de muito milagre. Sim, mas isso aí mexeu contigo, né? Eu já ouvi. Isso aí tu viveu, né? Eu já ouvi que cego enxergou de novo, ou enxergou pela primeira vez porque era de nascença, eu já ouvi que surdo voltou a ouvir, eu já ouvi que paralítico andou, eu já ouvi que morto ressuscitou. Bom, isso aí tudo eu já ouvi, né? Mas eu sempre falo, o Alisson até hoje foi o maior milagre que eu vi. Testemunhar, né? Que eu testemunhei. E aí depois disso todo mundo falou assim, Deus moveu todo mundo em oração, a igreja em oração, foi o maior movimento de oração que eu testemunhei. E aí depois eu falei assim, ó, Deus queria ensinar alguma coisa para todo mundo. Todo mundo aprendeu. Aqueles 15 dias que a gente ficou ali, naquele ambiente, 2015, 2016... A igreja inteira aprendeu alguma coisa. Todo mundo aprendeu alguma coisa. Uns aprenderam que era necessário orar. A família entendeu que era preciso depender de Deus. A gente entendeu como a vida era preciosa. Então todo mundo levou um ensinamento. Nessas horas que a igreja tem que realmente mostrar que é igreja, né? Sim, porque até quem não conversava com o menino, não era amigo da família, não era próximo, que na igreja a gente tinha isso que é o legal, mais de quase 100 pessoas na época. Então tinha gente que não com eles, via ele tocando lá, mas nunca não se envolvia, né? E aí que tá a importância, né? Da gente congregar, de a gente estar junto, né? De carregar as cargas um dos outros, porque, né? Se não tem a igreja, né? Se não tá ali a comunhão dos irmãos, né? Se não tem, né? O que acontece? A pessoa fica lá sofrendo sozinha. E nesse caso, né, a igreja abraçou, ajudou, né, oração, clamor, jejum. Olha a importância que isso carrega, né, cara? Essa semana eu tô conversando com um amigo meu e é um amigo meu que tá afastado. E durante a conversa ele tá afastado por um dos motivos, assim, que eu creio que tem afastado muita gente hoje, que é a decepção. Então a pessoa se decepciona com o esquema, a pessoa se decepciona com algum aspecto religioso, a pessoa se decepciona com algum líder, com algum escândalo. É comum as pessoas terem se afastado de Deus hoje por decepções, mas as decepções nunca são com Deus. E às vezes são pequenas frustrações porque não entenderam o exato momento de Deus, não conseguiram respeitar o Kairos. E quando a pessoa não consegue respeitar o Kairos, às vezes ela se frustra com a vontade de Deus. A pessoa fica frustrada com a vontade de Deus. Mas decepção, eu creio que decepção ela é algo que ela é direcionada a aspectos humanos. Coisas que foram criadas pelo homem ou decepção com o próprio homem. Então esse cara é um cara que eu sei que ele é decepcionado com igreja, com esquema religioso, com uma entidade aí, com pastores. E aí ele falou assim, cara, meu filho escutou um hino e se emocionou. Menino de 3 anos. Meu filho escutou um hino e eu vi que ele estava emocionado a escutar o hino. Olha. Eu assim, cara, Deus está movendo através da criança para você voltar.
E aí você tem que voltar e esquecer das coisas velhas. E você pode voltar até no mesmo lugar que você estava antes, mas esqueça das coisas velhas. E vou dizer uma coisa, aproxima-se de Deus. Ah, não, mas igreja isso, igreja aquilo. Não. Cara, aproxima-se de Deus. E o ambiente para você se aproximar de Deus é na igreja. É na igreja, né? Porque assim, ó, tem gente que compra, tem gente que quer malhar. Tem gente que quer malhar e compra equipamento para fazer academia em casa. Quantos por cento de aderência você acha que isso tem? 5%? 3%? 1%? A academia que o cara compra para usar em casa vira cabide. Não faz. Né? Não faz. Tá ali, ó, tem uma aqui. Tem uma aqui. Eu nem vi, cara. Agora que eu fui ver. Aí, ó. A academia que o cara compra pra usar em casa, ele não faz. O do it yourself, ele dá muito certo no YouTube, né? Faça você mesmo. De resto, a pessoa não faz. Então você tem que criar um ambiente. Ah, agora eu vou baixar um aplicativo aqui, eu vou treinar corrida ou natação sozinho. Você vai 1, 2, 3 vezes, você tem que ser muito disciplinado para conseguir mais do que isso. E quando a gente fala de espiritualidade, aproximar-se de Deus, eu não estou falando de Bíblia ainda. Porque na Bíblia diz que a gente não pode deixar de congregar como é de costume de alguns, está escrito em Hebreus. Né? Eu não quero citar versículo bíblico, eu quero falar de... Quando você está na igreja, você está num ambiente propício a se buscar a Deus. E é isso que traz. Então essas histórias vão se unindo. Se eu quero malhar, eu tenho que ir na academia, que é um ambiente propício. Se eu quero correr, quanto mais amigos eu tenho que estão correndo, é um ambiente propício. Se eu vou estudar inglês, eu tenho que estar em lugares onde as pessoas têm o costume de praticar pequenas palavras em inglês. Porque o ambiente vai favorecer... Te molda, né? Que eu vou praticar aquilo. Com certeza. O ambiente acaba moldando a gente. Exatamente. Então a igreja é esse ambiente. Esse exemplo que tu deu de a casa mais certa com a igreja. Falta 2 cultos, não vai mais. Falta 2, a academia é igual, né? O cara deixou de ir uma vez, faltou 2, 3, daqui a pouco pra ti não ir mais um mês, não ir mais, né? Faltar direto. E a igreja é a mesma coisa, né? Porque assim, a Bíblia diz que Jesus é o pastor das ovelhas. Né? E depois em Hebreus diz que nós temos que ser obedientes aos nossos pastores, que velam por nossas almas. No livro de Efésios, no livro de Timóteo, o Paulo dá orientações quanto à igreja, dá orientações quanto aos pastores, dá orientações quanto aos bispos. E essa história que existe hoje, que está ficando forte, que é a igreja em casa, siga a sua igreja em casa, congregue em casa, ela simplesmente não funciona e ela é até antibíblica. Porque se a gente imaginar de que eu vou seguir e eu vou ser guiado por um pastor que não está ali, pô, tem algum problema aqui, cara. Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu não tenho um pastor que vai me corrigir, que vai ajustar a minha rota de vez em quando, que vai me ouvir, que vai me discipular. Que vai te ajudar, né? Que vai me ajudar, que vai dizer, filho, talvez o caminho não seja esse, seja esse. Talvez, você está fazendo errado aqui, por que você não busca mais aqui? Por que você não ora nessa direção ao invés dessa? Por que você não entrega mais para Cristo ao invés de buscar a própria vontade? Então, se eu não tiver alguém que me diga isso, cara, não vai vir um anjo do céu me dizer. Sobre a igreja, lá em Coríntios fala que é um corpo, né? Compara a igreja com um corpo, né? Orelha, nariz, olhos, cabeça, língua, pé, todos os membros. E o que Paulo fala? A orelha pode dizer para o nariz que não é importante? Não tem como, né? A boca pode dizer para os olhos que os olhos não é importante? Então, cada parte do nosso corpo, uma unha que a gente arrancar, dói o corpo inteiro. Dói. Bateu a pontinha do dedo, dói o corpo inteiro. Não dói. Por quê? O que isso quer dizer? Que cada pessoa é valiosa para Deus. Cada pessoa é importante no reino de Deus. E é o quê? Um complementa o outro. Né? Não dá para substituir isso, entendeu? Porque a gente completa, né, no reino de Deus, um completa o outro. Né? Naquela que é uma questão de dons, né? Tu usa o teu dom, eu uso o meu, aquele irmão usa o dele. Para quê? Para que a igreja possa ser edificada, né? Para que a igreja possa ser edificada. E isso é demais, né? Agora é o cara sozinho, cavaleiro solitário, né? Cavaleiro solitário lá em casa. O que eu vou fazer? Como é que eu vou ser igreja sozinho? A própria palavra eclésia significa pessoas conjunto. Reunidas. Conjunto. Né? Então é conjunto de pessoas. Onde eu uso o meu dom
aquilo que Deus me deu para servir outras pessoas. Eu vejo, enxergo o propósito da igreja nesse sentido, né? Onde cada um é qualificado por Deus para usar aquilo que tem a favor do outro, do próximo. Sim, é serviço, né? O ministério é isso. Então, a igreja tem que agir dessa forma e eu tenho que procurar estar em igreja. Não é à toa que está escrito na Bíblia, orai uns pelos outros para que sareis. Não é à toa que Jesus escreveu onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Não é à toa que a Bíblia faz questão de mencionar casas onde tinham igrejas. Fala, saudai a Priscila e Áquila e a igreja que está em sua casa. Saudai a Trifena e a Trifosa. Um bom nome para botar em filho, Trifena e Trifosa. E a igreja que está em sua casa. Então, não é em vão, porque quando se fala a igreja que está em sua casa, era só o lugar onde eles se reuniam. Sim. Eram igrejas reunidas. Com várias pessoas. A casa é um local. É um endereço. A ideia sempre foi a reunião, né? Sim. A reunião é a ideia, né? A ideia central da eclésia, né? É reunir em volta do quê? De um assunto. Né? E no caso, nosso imperador Jesus Cristo. Né? Os romanos falavam sobre política, sobre o imperador, né? E o termo eclésia vem de lá. Uhum. Né? E nós usamos esse termo para quê? Para falar do nosso rei, que é o Senhor Jesus. Se reunimos para falar dele. Muito Esse legal, é o propósito. muito legal. Falar de igreja a gente fica o dia todo aqui, cara. Eu sou um cara que eu gosto muito do ambiente de igreja, né? Da liturgia, do culto, do louvor, de ouvir palavra, de conversar com o irmão depois, de antes. Depois assim, né? Às vezes a gente chega arrebentado lá, né? Chega arrebentado, às vezes está desanimado, às vezes... Tipo, eu que sou pastor, vou dar um testemunho, gente. Né? Às vezes o cara vai pra igreja desanimado. Eu tenho que ir lá pregar hoje. Acontece, né? Como é que eu digo, né? Não corre olho ungido, corre sangue, né? A vida do cara. Nem sempre o cara tá super motivado, super animado. Mas quando a gente chega lá, né, a gente sente a presença do Espírito Santo, né? O cara é renovado, né? Às vezes um abraço do irmão já te renova, um oi, sabe? E isso é muito bom, isso é a parte gostosa, né? De servir a Deus, de estar junto com os irmãos, a comunhão, é a koinonia, né? É onde o óleo precioso escorre. Ali Deus ordena a bênção, né? Tem bênção que a gente só alcança na unidade. Né? Posso morrer trabalhando, mas tem coisas que só vai alcançar na unidade. Salmo 133. Salmo 133. Glória a Deus. E os dias que Deus mais falou comigo foram os dias que eu menos queria ir. É impressionante, né? Os dias que Deus mais tratou comigo foram os dias que eu menos queria ir. Teve um culto que é um dos cultos mais memoráveis que eu fui. Eu lembro a data. 7 de setembro de 2010. 7 de setembro de 2010. Acho que é porque é feriado, aí eu lembro. Mas era isso. 7 de setembro de 2010 era uma quarta-feira e a gente fez um culto lá na igreja e foi um dos cultos que Deus mais falou comigo. Só que era uma época que eu estava estudando. Então, aí não era normal eu ir culto de quarta-feira, né? Aí eu disse, quarta-feira não tem aula, né? Mas tem culto. Não tem aula, mas tem culto. E eu cansado, 7 de setembro é aquele negócio que vai desfilar, pega a bandeira, toma sol na cabeça, né, passa fome, passa sede na avenida. E aí eu fui desfilar, acabou meio-dia ali, e eu disse, mas de noite tem que ir pro culto mesmo, tem que ir pro culto, e eu cansado. Hoje que não tem aula, eu podia aproveitar. Foi um dos dias que Deus mais falou comigo, foi o dia que Deus confirmou as promessas dele pra mim. Que bem. Falou comigo nesse dia foi... Você já viu muita coisa acontecer, você já viu muito milagre, você já viu muita história, mas agora eu quero fazer através de ti. Aleluia. Então, esse dia eu me arrepio todo, mas esse dia foi um dos dias que Deus mais confirmou assim, o meu ministério. Né? 7 de setembro de 2010. E foi um dia que eu não queria ir. Eu não estava afim de ir. Venceu a carne. Foi memorável. É impressionante, né? Que quando a gente consegue vencer a nossa rotina. E quando eu falo rotina, eu falo aquilo que está permeando a gente, que está ao nosso redor, né? Porque é muita coisa à nossa volta, né? A gente tem muita, sabe, a Netflix, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem YouTube, a gente tem tudo na palma da mão, no celular, a gente tem o trabalho, a gente tem mulher, a gente tem filho. E quando a gente consegue, de repente, superar todas essas coisas, para estar num ambiente de glória, da presença de Deus, né? Onde que a gente consegue dar aquele upgrade na presença do Pai, aquele crescimento espiritual, né?
quando tu consegue negar muitas coisas, né? Eu tava conversando isso esses dias com o irmão lá de Itajaí. E uma das coisas que eu falei foi exatamente isso. Assim, hoje, principalmente quando a gente fala de jovens, trazer eles para um ambiente de Cristo, trazer eles para um ambiente de igreja, para um ambiente de comunhão com a palavra, é mais desafiador do que era 10, 15 anos atrás. Porque hoje eles estão com muita concorrência. A igreja concorre com muita coisa. Antigamente, pra gente, domingo de noite, a igreja só concorria com o Faustão, cara. Então era fácil ganhar. Concorria com o Faustão, ô louco, meu. O cara ia pra igreja. Não sei, eu vou no Faustão, pra igreja. Tá louco? Não, mas então, hoje você tem toda essa oferta. Você vai pegar o jovem, ele tem toda essa oferta. Hoje as coisas estão mais acessíveis ao jovem. Uma vez para usar a internet, o cara tinha que... Tá tudo na ponta da mão, né? Tá aqui, né? Você lembra como é que era para acessar a internet de 15 anos atrás, 20 anos atrás, cara? Você tinha que ir para uma lan house que de internet era rico, milionário. O Google levava 1 hora. O computador se estralando. Tac. Eu cheguei a ter um 386. Então você pega isso tudo e você coloca assim, o leque de opções, o cardápio que o jovem tem hoje. Num sábado de noite, o que ele pode fazer? E entre elas está ir na igreja. Então, se você que é líder de jovem está me ouvindo aqui, você que é pastor de igreja e cuida de jovens está me ouvindo aqui, uma das coisas que mais tem que fazer é fortalecer a amizade, fortalecer a comunhão, para que o jovem fale assim, não, tem um baita amigo meu, eu vou lá. Não, estar lá é legal, é bom, é agradável. Até que ele conheça de verdade a palavra, o Jesus da história e que o Espírito de Deus toque nele. Sim. Assim. Você tem uma experiência, né? Até ele ter uma experiência, ele conseguir entender. Salvação, né? Porque, até não comentei no meu testemunho ali atrás, né? Porque eu naquele período em que eu saí, eu sempre falava, não vou pra escola, não vou mais pra igreja, não quero mais ir, não vou mais à igreja, se puder não passar na frente também é bom, não quero mais ir. E aí o que me fez despertar de novo e me ver um pouco que obrigado aí na igreja, foi um amigo meu que estudava comigo, no Maria Garcia, estudava comigo. Aí um dia eu aqui estudando, sempre fui um cara um pouco estudioso aqui, quietinho, daqui a pouco ele olhou pra mim e falou assim, tu gosta de jogar futebol? Eu assim, gosto, cara, por quê? Tu joga futebol mesmo? Eu jogo. Tu não quer jogar bola com a gente no sábado? Eu assim, quero. Aonde que é? Mas tem que ir no grupo de jovens antes. Que era a rede de jovens da Universal. Aí me fez ir no grupo de jovens deles. Aí sabe assim, eu não fiquei na igreja, eu ia porque tinha que jogar bola depois. Então eu ia, mas eu ia escutar a palavra, eu reaprendi a orar, porque lá, né, você é movido pelo ambiente, eu ia me reacender o temor, então eu tinha o costume de fazer a minha oração por superstição de, vou sair de casa, vou orar, cara, Deus abençoe o meu caminho. E essas coisas me acendem. E outro dia eu falei isso pra ele, o Guilherme Honório, eu falei, Guilherme, cara, você não sabe como você foi usado por Deus, cara. Pra me convidar pra jogar bola. Deus tem os seus meios, né? Me convidar pra jogar bola. Maneiro. Eu acabei não indo pra igreja que ele me convidou, fui pra quadrangular, que era duas esquinas da minha casa, mas aquilo ali acendeu. Me reacendeu um pouco de temor a Deus. E depois Deus tem os seus meios de trabalhar e foi onde aconteceu. Então, mas era um atrativo, então eu tinha várias opções, entre elas jogar futebol que eu gostava. Se eu não trabalhar no jovem algo que reacenda o interesse dele nesse momento, se chegar pra ele assim, vamos na igreja hoje, igreja. Então, são coisas que nós temos que nos reinventar para usar coisas que são eternas. É engraçado, não é? Nós temos que nos reinventar para falar de coisas que são eternas. É verdade. Aleluia. Eu tô rindo não é por causa dessa tua frase, cara. Eu tô rindo porque eu me lembrei de um pastor amigo meu que tá nos Estados Unidos, o pastor Dani. Ele sempre fala, né? Tem os radical xiita, né? No islamismo. E na igreja de crente tem os radical chato. É verdade. Tem uns chato, daí eu tava me lembrando, eu tava rindo da frase que tu falou. A frase é bacana. Se reinventar pra falar da eternidade. Pra falar de coisas que são eternas. Até porque a palavra ela se renova todo dia, né? A palavra se renova todo dia, ela não tá presa ao tempo. Ela não é temporal, né? É atemporal. E isso não é só pra jovem, tá? Isso é pra todo mundo. Todo mundo. Então, o avanço da tecnologia, o avanço da internet, o melhor acesso à informação,
E a maior exposição até dos escândalos faz com que as pessoas um pouco que rejeitem a fé, um pouco que rejeitem o evangelho. Porque as pessoas antigamente se tinham um pé atrás com o crente, agora tem os dois e quem sabe até as mãos para trás também, né? Porque tem gente que fala assim, eu vou para a igreja, é por isso que lá na igreja todo mundo levanta as mãos, porque vão me roubar, assim, caramba, cara, né? Já me falaram isso, assim, não, vai me convidar para ir para a igreja, aí outro dia eu vi uma foto, tava todo mundo de mão levantada, tava sendo assaltado, só pode. Então, quando a gente fala dessas coisas, a gente vê que as pessoas estão mais críticas, estão mais reticentes, e elas não escutam mais qualquer coisa. Né? Antigamente a pregação você falava, as pessoas criam na sua palavra. E criam na sua palavra, criam na palavra de Deus que você falava. Sim. Mas elas criam simplesmente porque elas colocavam em você um homem de Deus. Elas acreditavam aí, né? a você. Por causa dos escândalos, descredibilizou muito, né? Eu sei. A gente sofre muito isso aí, né? O preconceito contra o pastor também aumentou muito, né? Sim. Porque é generalizado, né? Pastor é do ladrão. Pô, cara, tudo ladrão, né? Eu e tu acordamos de manhã cedo pra trabalhar. Né? Sou pastor, nunca roubei ninguém. Então não é tudo ladrão, né? Não é bem assim que a banda toca, né? Jonas, mas vamos falar agora um pouco do teu trabalho. Legal. Eu sei que tu tens aí uns projetos legais aí sobre imersão e empreendedorismo nessa área. E eu quero ver contigo, cara, como que é essa junção, né, de empreendedorismo e o cristianismo. Como é que tu consegue contrabalancear essas duas coisas? Então, o que acontece? Eu tenho experiência agora estou fazendo 15 anos já, 15 anos mexendo com contabilidade. Você já viu que tudo que eu vou falar aqui nasceu lá em 2009, né? Eu acho que 16, 17 anos pro homem ele é um período decisivo da vida, né? Você sabe que todo mundo tem, o Flávio Augusto fala um pouco disso, né? O ponto de inflexão, que é quando você decide, é o dia que você toma alguma decisão, que essa decisão vai influenciar nas demais que você toma. E na minha vida muita coisa se decidiu em 2009, 2010, nessa época. Então lá em 2009, foi um pouquinho antes de eu voltar para a igreja, eu estava procurando trabalho, né? Eu trabalhava na padaria com a minha avó, mas queria um trabalho fora, queria fazer outra coisa, e eu encontrei um estágio para fazer no escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade é aqui na cidade. Então com 16 anos, eu entrei e comecei a ter contato com esse mundo, com o mundo dos negócios, com o mundo do empreendedorismo, com o mundo da contabilidade. No ano seguinte, chegou a hora de fazer vestibular, e eu tinha o sonho de ser jornalista. Eu queria ser jornalista, queria fazer jornal, queria fazer matéria esportiva. E alguma coisa deu errado. Eu cheguei a fazer vestibular, tirei em 6º lugar no estado. E aí deu errado no dia de fazer a matrícula. Bom, a gente não ia conseguir pagar, era lá em Tubarão, tinha que ter transporte. Foi acontecendo um monte de coisa, né? E aí o escritório que eu estagiava falou pra mim, cara, ó, pra ficar aqui você precisa estar estudando. Precisa fazer alguma coisa. E eu encontrei o curso técnico em contabilidade. Casava com o que eu já fazia, comecei a criar gosto, comecei a gostar da área, fui gostando, fui fazendo, saí daquele escritório, fui para outro, e agora fazem 15 anos. Né? Fiz a prova do CRC no ano seguinte, fui aprovado na primeira prova já, fiz 30 acertos na prova. Opa. Deu bom demais. Tinha que fazer 25, fiz 30, né, de 50 questões. Hoje o percentual de aprovação na prova caiu muito. Hoje tá menos de 30% dos alunos são aprovados. Então aí fui aprovado na prova e fazem agora 15 anos então que eu trabalho com contabilidade. Só que um dos desafios que a gente tem de enxergar esse mundo são algumas coisas que eu percebo que é empregador tentando lograr funcionário, que é empresário tentando ter sonegação fiscal, achando que vai ter alguma vantagem, é gente querendo dar o seu próprio jeitinho para ganhar lá na frente. Então essas coisas. E aí eu presenciei muita empresa que deu certo e presenciei muito empresário que deu errado. Essas duas coisas eu já vi. Gente que deu muito certo, gente que deu muito errado. Ô, Jonathan, mas tu fala assim, né? Mas eu digo assim, cara, o Estado meio que não impulsiona, o próprio Estado meio que não te impulsiona a ser errado,
Hoje no Brasil, assim, tu veja a carga tributária é uma coisa tão grotesca, assim, né? Podemos dizer grande, né? É o Estado pesado em cima do teu lombo, né? E tu não acha que... Eu sei que né, o caráter da pessoa que vai falar, né? Mas o próprio Estado parece que impulsiona a pessoa a sonegar, né? É quase que um incentivo, né? Um incentivo, é essa palavra. No Brasil, você trabalha mais ou menos até 14 de julho, salvo engano. 14 de julho você trabalha para pagar imposto. Aí depois de 14 de julho você trabalha para você. Triste, né? Então, triste, a gente pode marcar um podcast só para falar sobre complexidade tributária aqui, sobre a organização tributária do Brasil. Porque chega a ser engraçado. Vou dar só um pequeno exemplo. Chega a ser engraçado no sentido de você trabalha e paga imposto sobre a sua renda. Então, você trabalhou, pagou imposto sobre a sua renda. Aí depois você comprou esse apartamento aqui. Você comprou. Aí quando você comprou, você vai lá e pagou o imposto sobre a sua renda quando você trabalhou. E depois você comprou um apartamento com o que sobrou limpo já desse imposto. Você vai pagar imposto porque você tem um apartamento agora. Aí você paga imposto sobre a renda e imposto sobre a posse do apartamento. Você também tem um carro que você anda. Então você paga imposto sobre a renda, sobre o apartamento, sobre o carro que você anda. Fora toda a sua relação de consumo. Você comprou uma caneca, você paga imposto. Você comprou um microfone, você vai no mercado, você paga imposto. Você abastece esse carro, você paga imposto. Então, o que eu defendo, que se fosse um lugar minimamente organizado você vai pagar imposto ou sobre a renda, ou sobre os bens, ou sobre o consumo e acabou. Não dá pra fugir, né? Não, alguma coisa você tem que pagar. O Estado, a máquina tem que funcionar. E para ela funcionar é por contribuição, né? Pronto, né? Eu também não sou... E a nossa segunda dor, eu falo assim em nome dos brasileiros, é que se o nosso imposto ainda fosse bem empregado, tava bom, né? O Brasil é o segundo... Mas infelizmente, além de nós ter essa carga tributária que é colossal, ainda tu não vê o teu dinheiro sendo bem investido, né? Que é triste ver isso. O Brasil é o segundo país no mundo. O Brasil é o segundo país no mundo em que as pessoas menos percebem a aplicação dos seus impostos. Só perde para a Índia, salvo engano. Então a Índia é o lugar que a pessoa mais paga imposto e não vê o resultado. E o Brasil é o segundo. Mas o que acontece? Quando a gente fala disso, eu creio, de todo o coração, eu creio que quando você busca fazer as coisas corretas, Deus te honra. Então assim, não, mas o Estado não te induz à sonegação fiscal. Sim, é verdade. É pesado pagar um imposto. É pesado. É verdade, não é fácil você pagar 27,5% de imposto de renda. Não é fácil você ter todas as despesas da sua empresa, aluguel, energia, funcionário, contabilidade, fornecedores, e aí quando você fatura, você vai lá e recolhe 13, 12, 15% de imposto sobre o seu faturamento cheio. Não é sobre o seu lucro. Então é pesado, não é barato. Mas Jesus pagou o imposto. A Bíblia diz que Jesus entrou na cidade e estava cobrando o imposto dele. Dá de César o que é de César. E aí, quando cobrou o imposto dele, Pedro olhou para mim e disse: e agora, Jesus, vamos pagar esse imposto ou não vamos? Jesus falou: pesca um peixe lá. Tá na boca do peixe, ô glória. E aí Jesus ele vai lá, pesca o peixe, pega o que está na boca do peixe: dinheiro. Manda uns peixes desses para mim, pai. Quando Jesus fala para Pedro pescar o peixe para pagar o imposto, o que eu entendo? Jesus estava ensinando para Pedro o seguinte: Pedro, você tem que pagar o imposto e paga trabalhando. Porque Pedro era pescador. Sim. Pedro, não tem outro jeito de honrar isso. Faz trabalhando. O que César está te cobrando, você resolve de um jeito só. Não, dá a César o que é de César. Trabalhando, fazendo a coisa certa. Tem 3 pilares que eu acredito na minha vida e eu sempre prego isso, sempre. Quem é lá da igreja vai até rir. Eles dizem que eu tenho uma frase que é graças a Deus, que no meio do culto, graças a Deus, porque eu tenho que dar graças a Deus, por todas as coisas, claro, né? E tenho uma tríade, né? Um tripé, o nome que você quiser dar, que é: fale a verdade, faça o que é certo, ande direito. Se eu fizer essas 3 coisas, falar a verdade, fazer o que é certo e andar direito, eu vou prosperar, eu vou ter sucesso e eu vou ser abençoado. Antigamente, pode falar. É exatamente o que Deus falou para Josué. Né? Para lembrar o que Deus falou para Josué: se tu fazer isso, tu vai ser bem sucedido. Vai ser abençoado. Se atentamente ouvires a minha voz, né? Ter o cuidado de obedecer o mandamento do Senhor. É mais ou menos isso que tu estás falando. Né? A partir do momento que eu ando de
de maneira correta, ando debaixo da obediência de Cristo, de acordo com as leis também, né? Porque a gente também está vulnerável às leis, né? Só que a lei de Deus é acima de tudo, mas tem que andar corretamente. Ande direito. Para que a gente possa prosperar e ser abençoado em tudo que a gente colocar a mão, né? Outro dia tinha um irmão na igreja que tá virado. Chegou na igreja virado. E aí eu fui ver por que tá virado. Ele assim, tomei uma multa. Você tomou uma multa, cara? Tomei uma multa de trânsito. Assim, policial, onde é que já se viu? Me deu uma multa. Assim, policial ingrato, ladrão, injusto. Assim, tá, mas por que deu uma multa? Porque eu tava sem cinto. Assim, mas tu tava sem cinto? Tava. Então o cara tava trabalhando. Só que se criou a cultura no brasileiro e isso não pode entrar nos cristãos, isso não pode entrar na igreja do Senhor, isso não pode entrar na noiva do Cordeiro. Mas não pode entrar. Não pro cristão a cultura de falar mal de policial, a cultura de falar mal, de desmerecer o governo, porque cobra imposto, porque isso e aquilo. A gente tem que entender que existe um conjunto de leis, existem as regras. É claro que existe injustiça, é claro que existe corrupção. Eu sei que existe, eu não sou cego. É claro que existe. Sabia que o Santo Agostinho, né, ele se converteu lendo Romanos 13. Sim. E o que diz lá em Romanos 13? Sujeitar às autoridades. 100% Estado ali. E quando ele leu aquele texto ali, ele caiu porque toda autoridade vem de Deus, entendeu? Constituída por Deus. Só porque, com certeza, né, Deus vai cobrar de quem? Da autoridade, né? Exatamente. Se o recurso não tá chegando lá na ponta, na pessoa carente, né? Não tá chegando no posto de saúde, não tá chegando nas estradas, nas rodovias, na escola, de quem Deus vai cobrar? Da autoridade. É um encargo, né? De quem tá cometendo um encargo pesado, hein? Porque dele não dá pra escapar. Não tem um meia boca, não tem um jogo, que é o jeitinho brasileiro. Não tem o jeitinho brasileiro aqui. De resolver as paradas, entendeu? Não dá. E antigamente se dizia, pastor, que crente ele era 3 coisas, né? Ele era feio, ele era pobre e ele morava longe. Já viu? Crente, ele tem que ter 3, ele tem que ter essa formação. Ele é feio, ele é pobre, ele mora longe. E aí, às vezes, tem uns caras que tem a quarta, que tem um monte de filho. Feio, pobre, mora longe, um monte de filho. Esse cara é o crente, era o crente antigamente. E a gente foi evoluindo, graças a Deus a igreja evoluiu, a igreja amadureceu e a igreja, ela entrou a conhecer melhor a palavra. A Bíblia diz que o povo perece porque falta conhecimento. Isso. E quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra que Deus é um Deus de abundância, que Deus é um Deus do dono do ouro e da prata, e a gente enxerga outras coisas. A gente enxerga que Deus era amigo e tinha alianças com pessoas prósperas. Deus fez aliança com Abraão. É a segunda pergunta. Eu vou fazer essa segunda pergunta e eu acho que tem a ver com o que tu está falando aí. Jonathan, o cristão pode ganhar dinheiro e ao mesmo tempo ser cristão? Com certeza. Porque, como tu tá falando, né? É pecado ser rico? Mas acho que é uma pergunta mais direta. Então. É pecado ser rico? Quem tu acha disso? Antigamente se tinha essa notícia, né? Feio, pobre, mora longe, monte de filho. Tinha a teologia franciscana, tem que ser... Não sei se era franciscana, mas era um pouco disso. Da pobreza, né? E aí, né, eu não quero murmurar aqui, mas em algumas instituições, eles usavam isso até para explorar da inocência das pessoas. Que quanto mais pobre, que quanto mais desinformado fosse a pessoa, melhor eles conseguiam convencer ele de algumas heresias e de algumas coisas. Então isso era interessante para alguns grupos. Entendi. Só que hoje o conhecimento... até hoje é. Né? Então eu fui entender isso depois de grande. Eu assim, cara, será que é por isso que o povo não podia ter TV? Será que é por isso que tem alguns que falam que a gente não pode ter celular, não pode... vai saber. Né? Então, eu creio que ainda existe isso. Mas, conforme a gente foi avançando, a Bíblia diz que se nós conhecemos a verdade nos liberta. E que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Ao mesmo tempo, Pedro escreve que nós devemos crescer em graça e também conhecimento. E quando a gente adquire esse conhecimento, pastor, a gente consegue perceber essas coisas, que Deus fez alianças com Abraão e Abraão era rico em gado, em prata e em ouro. Foi se passando o tempo, Deus fez a aliança dele com Isaac, mas Jacó é um cara que chama muita atenção também. Porque Jacó faz os pactos com o sogro dele, né? Jacó e o sogro são dois negociadores. Os patriarcas ali, todos eles, né, foram muito abençoados. E quando ele começa a fazer os pactos de Jacó com Labão,
Jacó chega a algum ponto que ele tem que inovar para que ele seja próspero. Então ele descobre algumas técnicas até de fertilidade para que as cabras e as ovelhas eles nasçam da cor que eram deles, porque era o pacto que ele tinha com Labão. Quando nascer branca ou preta é minha, quando nascer malhada é tua. Então ele tinha alguma técnica de fertilidade que ele fazia com que todo mundo nascia malhada. E aí com isso ele conseguiu ter um rebanho até maior que o de Labão. Qual é a interpretação que tu tem daquela passagem que Jesus falou que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha, pelo buraco do que da um agulha? rico entrar nos céus? Isso. Primeiro de tudo que a agulha não é agulha de costura, né? Uhum. A agulha é uma passagem estreita no muro. O que Jesus estava querendo enfatizar é que algumas pessoas que são ricas, elas têm muito apego às coisas materiais. O meu livro que fala de empreendedorismo cristão, ele fala sobre uma visão que é exatamente essa, é a visão da renúncia. Nós temos que renunciar o apego às nossas coisas materiais para que nós sejamos prósperos. O que Jesus estava dizendo era exatamente isso. Quando ele olhou para o jovem rico e falou, vai, vende as tuas coisas e vem me seguir, ele não quis. Sim. Porque a prioridade não estava em seguir a Cristo. Eu escutei uma história uma vez sobre esse negócio do buraco da agulha, né? Que é uma porta, né? Uma porta estreita. Uma porta estreitinha, que o camelo, para passar por lá, ele tinha que se ajoelhar. Ele tinha que se ajoelhar todinho para poder passar ali naquele buraco. De em pé ele não conseguia. Uhum. Então o cara passava de pé, mas o camelo tinha que se ajoelhar para poder passar. Entendeu? É mais ou menos o que tá falando, né? Sobre o orgulho, né? Quebrar o orgulho, quebrar às vezes aquela arrogância, prepotência, né? Porque não dá para chegar diante de Deus com essas características, né? Humilhar-os debaixo da potente mão do Senhor, para que é o seu tempo exalto. E é o seu tempo, é o tempo dele. É o tempo dele. Então, eu preciso ter aquela humildade, né? Aquela simplicidade para poder ser tocado pelo Espírito Santo, né? E o que me despertou aí para esse livro foi a mescla dessas coisas. Foi entender que Deus não queria ver o fracasso de ninguém, que era possível você ser uma bênção mesmo sendo empreendedor, e depois de ver muita empresa dando certo e muita empresa dando errado. Pra você ter uma ideia, hoje, no dia de hoje, nós estamos com quase 330 empresas contabilizadas, hoje, ativas no escritório, né? Então você imagina, eu acredito que o número seja talvez perto de 500, 600 empresas que já passaram nesse escritório e no outro por mim, e eu conheci o dono da empresa, como é que ele administrava, e todas essas experiências me trouxe. Então, esse livro eu escrevi num culto, num daqueles que eu estava cansado. Deus me trouxe na mente as 14 visões, e eu peguei uma agenda e comecei a escrever 1, 2, 3, 4, blá, 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 e mais ou menos os textos, onde aquilo que ia embasar os capítulos, e esse livro ele saiu em um dia. Esse livro ele tem só e-book? Tem físico? Atualmente ele tem e-book só, né? Mas eu estou em fase de escrever e lançar ele físico. Você entra no Clube Autores, clubedeautores.com.br. Essa câmera aqui, Jonas. clubedeautores.com.br. Você digita empreendedorismo cristão, vai estar esse livro lá. Ah, tá. Só lá para... Por enquanto, somente lá. Empreendedorismo cristão, Clube de Autores. Né? Você vai ter e-book e vai ter também que daí eles imprimem sob demanda. Você consegue imprimir 1 ou 2 e mandar para o seu endereço. Então, o que acontece? Deus me trouxe essas 14 visões e eu entendi, e a partir de então eu entendi que Deus queria realmente abençoar. Aí tem um ponto que a gente estava falando agora há pouco sobre dons, né? Sobre dons. E sobre igreja, como se abençoa a igreja, cada um com seus dons, cada um com o que ele sabe fazer, com que Deus o capacitou, com que ele se propôs a servir, que ministério é serviço. E eu entendi, depois de muito tempo, que tem gente que sabe cantar, que não é meu caso, já vou avisando, tem gente que sabe pregar, tem gente que tem o dom de oração, de intercessão, tem gente que tem o dom de serviço, de servir no templo, né? É um diácono, serve água, ajuda as pessoas. E tem gente que tem o dom de abençoar financeiramente. Então, eu creio que também é um ministério... A generosidade é o dom. Também é um ministério eu ser próspero para abençoar a minha igreja.
Porque se eu sou um cara próspero e eu sou um cara generoso, com um coração inclinado à generosidade, eu sou alguém que, a partir da minha empresa, eu vou gerar trabalho. A partir da minha empresa, eu vou abençoar uma família. Claro. A partir da minha empresa, eu vou abençoar a minha igreja. E quando eu faço isso, eu abençoo a minha comunidade. Então, você que está me ouvindo, que tem uma empresa, talvez o seu dom não seja pregar, orar, servir no templo, mas você tem uma empresa, talvez seu dom seja ofertar, seu ministério seja abençoar. Abençoar ofertando. Abençoar viabilizando uma obra missionária. Não sei. Claro. Abençoar viabilizando alguém que está no exterior pregando a palavra nesse momento. Abençoar alguém que está pregando para índio e não tem recurso para ir. Abençoar os mais pobres agora que perderam tudo. Isso é uma ação missionária. Missionária abençoando, ofertando. E Deus coloca essas coisas. Então, sempre quando a gente tem lá na empresa, a gente tem reunião todas as segundas. Todas as segundas a gente senta com o time e a gente conversa. E uma coisa que é muito claro é a nossa missão. E eu sempre falo para empreendedores que missão é como um castelo. É o castelo que você quer chegar, né? Você viu? É igual uma história da Disney. Você tem um castelo e a sua missão é morar naquele castelo. É chegar no castelo. E o nosso castelo que a gente quer chegar é fortalecer famílias, fortalecer empresas, famílias e a sociedade através de contabilidade e educação empreendedora. Por que isso? Porque se eu pensar só em vou fortalecer empresas, é muito raso, é muito vago. Se eu pensar em fortalecer a sociedade, talvez fique muito amplo, muito grande, eu não vou conseguir. Como que eu consigo? Eu fortaleço famílias. O negócio de contabilidade e educação empreendedora que eu estou não é um negócio sobre empresas, é um negócio sobre famílias. Porque lá a gente trabalhamos hoje em 7 e são 7 famílias que estão envolvidas. Porque o valor que sai ali, seja de salário, seja de comissão, seja de outras bens, seja do que a gente compartilha de valores morais, vão ser carregados para dentro de casa. E quando são carregados para dentro de casa, são transmitidos à família. Claro. O conjunto de famílias forma a sociedade. Para mim, eu sei da sociedade, né? E outra, eu não trabalho só com 7 famílias, que é o meu time. Eu trabalho com 7 famílias do meu time, 330 famílias dos meus clientes, famílias dos meus fornecedores, famílias dos vizinhos que estão na região. Tudo isso eu estou movimentando através de uma empresa só. Quantas famílias eu estou impactando através dessa empresa? Então, quando a gente para pensar, a gente tem que entender que o empreendedorismo ele tem um papel social, missionário e econômico. E aqui a gente consegue perceber o agir de Deus aqui. Porque se a minha empresa é uma empresa que carrega valores cristãos dentro dela, transmite isso para as famílias. Uma vez eu escutei uma frase, eu acho que até do Hermínio, né? Ele fala, né? O que é mais espiritual? Um pastor ou um empresário? Depende. Às vezes o empresário está cumprindo o papel dele, né? Está cumprindo o papel dele, o chamado dele por Deus, né? De servir a igreja. E o pastor às vezes está desviado. Às vezes está fora, né? E às vezes o empresário está lá cumprindo a risca, né? Aquilo que Deus chamou ele para fazer. Isso tem que ser transmitido para dentro dos valores. E quando a gente transmite isso para dentro dos valores, eu entendo que são aquelas 14 visões que Deus me deu que eu coloquei no livro. Que é a visão da renúncia, é a visão da legalidade, faça o que é certo. Uhum. Tem que fazer, então faça dentro da lei. Não inventa jeitinho, não inventa moda. Ah, mas fulano fez e deu certo. Deu certo hoje, até quando vai dar? Isso. É a visão do testemunho, de todo mundo olhar e dizer, cara, aquela empresa faz tudo certo. Eu nunca vi ninguém falar que foi logrado, eu nunca vi ninguém dizer que foi enganado, eu nunca vi ninguém dizer que foi passado para trás, eu nunca vi dizer que mentiram. É verdade. Eles erram e eles assumem. São pessoas de Deus, eles falam a verdade pra gente. Né? Eu tava aqui no caminho, a gente tava vindo pra cá, eu comentei uma visão de testemunho. Uma empresa que eu fui e tive uma experiência de alguém que me contou uma história que não era bem assim. Né? A visão de justiça, né? Então se tá na balança que é 1 quilo, tem 1 quilo mesmo. Se mediu que é 1 metro, é 1 metro mesmo. Né? Se custa isso mesmo. Ser justo, ser honesto. Né? Liguei pro cliente e disse, essa peça vai custar R$500. Eu disse, 500 reais. R$500, né? Tá aqui, não é 510, não é 600, não é 1.000. Tem gente que é muito provalecido, né?
É falar a verdade, é ser justo, sabe? Se o funcionário fez hora extra, paga. Tem gente que é muito provalecida. Eu vejo assim que, infelizmente, ainda existe muito disso, né? De gente ser provalecendo, né? Se o funcionário fez hora extra, paga ele. Se ele trabalhou um ano, tem direito a férias, dá as férias pro cara. Chegou no final do ano, tem que pagar 13º? Paga. Ah, mas eu não tenho como pagar. E tu não tem. Não tem funcionário. É simples assim. É simples assim. Não Mas não é. Às vezes a gente fala assim, ó, outro dia eu tava falando sobre essa visão de legalidade, de justiça, e até a gente comentou agora sobre um assunto de trânsito, assim. Pastor, mas eu tenho um carrinho, mas eu não consigo, mas agora o documento é caro, mas esse cara então não tem. Vende o carro, né? Mas eu vou andar errado, mas eu vou andar a pé. Esse cara, mais vale você entrar no céu e fazer as coisas certas andando a pé do que ir de carro pro inferno. Você tá fazendo coisa errada, cara. Você tá andando sem carteira, você tá, sei lá, dando documento atrasado. Se você pode fazer o que é certo, faça o que é certo. Mas eu não tenho condições de fazer o que é certo agora. Pô, eu queria ter um avião. Não, sabia? Tá certo. É o que é certo. É o que é certo. Eu queria ter um avião. Sabia que eu queria ter um avião? Eu queria. E se eu quiser, talvez eu até compre agora um avião. Se tiver um score bom, eu vou lá e compro um avião amanhã. Só que daí dá um mês eu não tenho dinheiro para abastecer, não tenho dinheiro pro seguro, não tenho dinheiro pro piloto, não tenho... Adiantou eu ter um avião? Ou eu vou ficar devendo pra essa turma toda? É muito barato manter, né? Entendeu? Mas eu quero ter, e agora? Mas eu não posso. Não tá no momento, não tá na hora. E tem mais, se você fazer o que é certo hoje... Isso aí já vai muito da parte financeira mesmo, hein? Administrar... Educação financeira, né? Compromisso. Também. Educação financeira. Tu dá uma palestra sobre educação financeira também? Ou... Falo sobre isso. Então, só pra gente concluir ali a visão espiritual do empreendedorismo, tudo isso a gente fala também de honra e espiritualidade, né, sobre honrar as autoridades, sobre honrar a Deus, honra o Senhor com teus bens e com a primícia de toda a sua renda, sobre o poder do trabalho, porque Deus ama quem trabalha. Deus ama quem trabalha. Não te engana, Deus ama quem trabalha. Deus não gosta de preguiçoso. Né? Tem um jeito de você enriquecer e ser próspero, trabalhando. Trabalhando. Então, de outra maneira. De outra maneira. Semeando, deixando um legado bom nas pessoas. Todas essas coisas são valores que Deus que são princípios de Deus para o empreendedorismo. O que acontece? Depois de ver muita empresa quebrando, muita empresa abrindo, muita empresa dando certo, muita empresa dando errado, um dia eu me deparei com uma pesquisa. E a pesquisa dizia aquela coisa básica. Essa informação todo mundo sabe que eu vou dizer agora, tá? 60% das empresas elas quebram em até 2 anos. Informação básica, todo mundo sabe disso. Só que eu nunca tinha parado para estudar os motivos de 60% das empresas quebrarem até 2 anos. E aí eu descobri que desses motivos, 20% das razões eram por problemas com inadimplência, juros, falta de capital de giro. Outros, não lembro agora se eram 60%, acho que era 60%, eram problemas de falta de acesso ao crédito, problemas legais, de leis, relacionadas a leis, e problemas de gestão de pessoas. E mais uma pequena fatia era um problema relacionado a problemas contábeis mesmo, administrativos. Isso que a gente comentou aqui, que às vezes o governo desestimula o brasileiro a ser empreendedor, né? Eu creio que todo brasileiro, antes de abrir qualquer CNPJ, seria obrigatório você protocolar um curso de empreendedorismo. Um curso que você aprende a fazer fluxo de caixa, um curso que você aprende a gerir pessoas, um curso onde você aprende marketing e vendas, um curso básico. Sim. Você quer abrir um CNPJ? Você tem que cumprir 1 semana de carga horária aqui num Sebrae, num Senac, em alguma coisa que você vai aprender o ABC da gestão. Pronto, é isso que você vai aprender. 1 semana você vai passar aqui. Se você fizer errado, eu me eximo disso. Mas era o básico, né? Qualquer país meramente organizado tem que ser assim. Só que no Brasil, o empreendedor é um pouco que filho da águia, né? Sabe como é que é filho da águia? A águia, quando quer que o filhote voe, ela faz uma coisa, ela empurra. Empurra do penhasco. Vai, né? Então não são poucos os brasileiros que abrem empresa porque foram demitidos no anterior. Né? Você viu depois de 2020, quando entrou a pandemia, o que aconteceu? O número de empresas do MEI quase que dobrou. Porque eram pessoas que ficaram desempregadas e decidiram empreender por iniciativa própria. E o empreendedor fecha em 2 anos por conta dessas razões. E quando eu me deparei com as razões, eu fiz uma seguinte reflexão. Eu falei assim, meu Deus, quantos empresários passaram por aqui e foram embora,
quebraram por conta dessas razões, que são razões simples de serem resolvidas. A falta de acesso ao conhecimento fez com que essas empresas parassem, quebrassem, morressem. Então, por que um escritório de contabilidade perde cliente hoje? Bom, ele perde cliente porque o cliente fecha, perde cliente porque ele morre, as pessoas morrem, né? Então tem muito velhinho que abre um barzinho lá, uma lanchonete, morreu agora, né? Fechou a empresa. A gente perde cliente porque o cunhado, o filho, o tio se formou em contabilidade e aí ele vai levar a contabilidade para esse vídeo familiar, mas a gente perde muito cliente porque ele simplesmente some, ele quebra, ele some, ele desaparece. Aí quando a gente passa na frente, ó, fechou, o cara foi embora, ficou com vergonha e não quis voltar. Tem muito disso. E aí eu falei assim, ó, quantos empreendedores fecharam, quantos clientes eu já perdi porque eles não tiveram acesso a essas coisas que para mim é básica. É básico lidar com juros, é básico cuidar de fluxo de caixa, é básico calcular quanto que eu preciso de capital de giro, é básico eu saber quanto que é o ponto de equilíbrio, que é o número que o meu lucro, quanto que eu tenho que vender para poder empatar com as minhas despesas. É básico isso para mim. É básico eu saber que eu não posso chamar um funcionário de cabeção, né? Você sabia disso? É básico, você não pode chamar o cara de cabeção. Tem um empreendedor na região aí, amigo nosso, Pô, que tomou 11 mil porque falou, cabeção, não mexe aí. Eu disse, cabeção é aqui, ó, processo, 11 mil. É básico, gente, é básico. Pô, mas é uma geração menina, hein? Eu tive um cliente que tomou 18 mil de processo por isso que a galera não quer mais empreender. Mas aí, que chamou o funcionário de demente, ainda chamou em áudio do WhatsApp. Entendeu? Aí tem coisa pior. Tem coisa pior. Tem um cara na cidade. Eu acho que cabeção não é motivo, né, cara? O cara. Tá, então escuta essa. Não, tipo, cabeção. Cabeção é uma coisa muito natural, né? Não sei, não vejo como uma coisa. Tem uma história de uma cidade. Demais, assim, pra chegar nesse ponto. Em que o camarada abriu uma empresa e contratou um amigo de infância. Só que o amigo de infância, desde que sempre foi amigo de infância, ele tinha um apelido que era o apelido dele era Baixinho. Baixinho. Todo mundo conhecia ele por baixo. Era o Baixinho pra cidade inteira. Então era baixinho aqui, baixinho ali, baixinho pra cá, baixinho pra lá, baixinho pra aqui, baixinho pra lá. Um dia, o Baixinho se sentiu ofendido pelo seu apelido que já era da vida inteira. E eu acho que também não estava num dia bom, olhou pro patrão e falou assim, e outra coisa, o meu nome não é Baixinho, o meu nome é fulano de tal. E eu vou te processar. Saiu da empresa, processou o cara, chegou no dia da audiência. O juiz olhou pro ex-patrão, no caso, né? Começou, seu fulano, eu tenho aqui uma ação, uma causa, e eu quero saber de você, assim, você conhece o senhor fulano de Souza, Sauro, assim, assado? Ele assim, excelência, o Baixinho é meu amigo há tempos, né? Como é que eu não vou conhecer o Baixinho? Aí pronto, acabou a audiência ali, né? Ele falou, imagina um Baixinho, não vou conhecer? Então, são coisas assim, o cara era baixinho pra todo mundo, aí na empresa não podia chamar. Então, mas assim, são coisas que o empreendedor deve saber que não pode fazer. Não pode acontecer, né? Então, são coisas básicas, são coisas simples. Isso fez com que a gente fizesse o quê? Nós criamos um núcleo de educação dentro do escritório, de educação empreendedora, e a gente começou a investir em educação empreendedora. E 4 vezes no ano, nós realizamos uma imersão de negócios. Eu tinha perguntado sobre isso aí. 4 vezes no ano a gente realiza uma imersão de negócios que a gente chama de imersão impulso, que é quase que a mamãe águia, né? Imersão impulso. Pra jogar o empurrão. Pra jogar o camarada do poder, vai voar, meu querido. Existem 2 coisas que fazem um avião decolar. O avião, para decolar, ele precisa de empuxo e de impulso. Sabe qual é a diferença dos 2? Empuxo é todo aquele movimento que ele faz internamente sem sair do lugar. A turbina roda rápido, tem eu não vou saber de mecânica de avião, mas tem uma preparação da pressão do ar que passa dentro do motor, ele tem que estar numa posição certa na pista para que ele consiga decolar. Tem que ter uma distância para que ele decolar. O pessoal que faz o cálculo do voo, ele sabe o peso que ele está e qual ponto da pista ele deve voar de acordo com o peso que ele está de pessoas, de bagagem, de combustível, tudo isso conta. Então, para o avião voar, ele precisa de empuxo, que é calcular o movimento que ele precisa fazer para sair do lugar. Então, antes de decolar, ele enche o motor. E ele precisa de impulso, que é o empurrão para que ele voe.
que é quando ele começa a se mover. Se ele não tiver o impulso, que é ele correr na pista, e o impulso, que é aquilo que ele fez enquanto parado, ele não decola e pronto, acabou. Pronto, isso é lei da física. A nossa imersão tem esse nome impulso por conta disso, porque a gente quer primeiro ensinar o impulso para depois ele fazer o impulso, começa a se mover depois do lugar. A gente passa um dia todo com 30 a 50 empresários dentro de uma sala, a gente faz isso num sábado, e a gente passa o dia todo falando sobre plano de negócios, porque tem um filhotinho de águia que abriu um negócio sem fazer um plano de negócio, ele não sabe nem quem é o cliente correto dele, nem quais são os parceiros, ele não tem estratégia, ele não tem um ponto comercial que ele estudou, ele não tem nada, Então a gente ensina... Pode ter a coragem, meu amigo. A coragem ele tem. O mais importante ele tem, é a coragem. Que é o plano de negócio. Então a gente ensina plano de negócios, a gente ensina sobre gestão financeira, melhores linhas de investimento, a gente ensina ele a cortar custo e aumentar a despesa, a gente ensina ele aspectos jurídicos, então a gente chama um advogado para falar sobre aspectos jurídicos da empresa, a gente sempre chama um profissional que cuida de RH para falar sobre treinamento, gestão de pessoas, como que ele faz para conversar melhor, dar feedback para os seus colaboradores, a gente fala sobre marketing e vendas, a gente fala sobre liderança. Legal. Então é um dia inteiro voltado ao empreendedorismo, onde o empreendedor de lá com pílulas básicas para ele começar a impulsionar o negócio dele já na segunda-feira. Falar nisso, eu recebi um convite, hein? Eu quero te ver lá sábado que vem. Sábado que vem, gente. Sábado que vem vai ter. Na imersão Impulso, aqui em Arananguá, na CIVA, a gente tem aí aqui na CIVA em Arananguá. Tá. A gente tem mais de 50 das vagas já preenchidas. Entendi. A gente só tem 50 vagas para esse evento, porque não dá para botar muita gente. Por que não dá para botar muita gente? Porque é um ambiente também de network. E às vezes, eu, embora 15 anos de empresário, né? 15 anos de empresário não, 15 anos na área contábil, né? Com 12 anos de empresário, e tendo visto esses negócios dar certo ou dar errado, talvez eu não passei por algum problema que alguém está passando. E eu não tenha essa experiência. Eu não tenho esse know-how. Mas tem alguém dentro da sala que tem. Claro. Então tem momentos que eu estou palestrando e eu tenho que parar de palestrar para ouvir quem já viveu. Ou para ouvir uma dor, ou para ouvir uma solução. Sim. E às vezes eu viro espectador, eu fico olhando. Eu tenho uma dúvida, como é que eu faço assim, num caso de assado, num anúncio assim? Aí eu não sei. Mas daí tem alguém na sala que sabe. Sabe. Então, para poder ter esse cuidado e essa interação, não pode ter muita gente, que senão vira bagunça. Então é no máximo 50 pessoas também para o meu time conseguir dar atenção. Mas 50 já é bastante. Porque é eu e o meu time o dia inteiro dedicado a dar atenção para cada uma dessas 50 pessoas, para o seu jogo, para o seu negócio, e a gente dá soluções dentro da lei para você pagar menos impostos, para você gerir melhor o seu time, para você fazer sua gestão financeira e para você vender melhor. Porque galera, negócio que não vende, não vive. Galera, não deixa de deixar aquele like para nós, né? Compartilha esse vídeo, né, com teus amigos, depois vamos fazer uns cortes bacanas também, tá? Mas não deixa de ajudar nosso canal a crescer. E com a graça de Deus a gente vai poder estar sempre trazendo conteúdo bom, um conteúdo legal, um bate-papo bacana aqui com o Jonas, né? Sobre empreendedorismo. Eu mesmo gosto desse assunto, tenho loja também, eu e minha esposa, né? E temos muito que aprender. Vou ir lá sábado, lá na imersão, lá para ver se realmente a gente, né, decola. Pega o impulso lá. Impulso e o impulso. São duas coisas. E vai voar, né? Glória a Deus. É fundamental. É fundamental você parar para ouvir, você entender. E é algo que eu valorizo bastante. Tentar entender quem já deu certo antes de mim. Alguém um dia falou assim, se você se encontrasse com um empreendedor de muito sucesso, qual pergunta você faria? A gente fica pensando, nossa, tanta coisa para perguntar, né? E nessa hora, de tanta pergunta que você tem, você não faz nenhuma. Mas a pergunta certa que às vezes eu tenho que fazer é: quais os erros que eu vou cometer? Quais os erros que eu vou cometer? A gente tá falando de aviação agora há pouco. Você sabe que se você pegar agora o Flight Radar, que é um site que monitora quantos aviões tem no céu, você vai chegar a uma conclusão que eu já cheguei. Avião é muito seguro. E cai pouco avião em comparação com o que tá voando. Estados Unidos mesmo, o céu dele é quase todo preenchido por aviões o tempo inteiro. Então cai pouco avião perto do que está voando. Né? Cai sei lá, por ano, 2 por ano, avião de linha aérea, né? Avião particular cai mais, mas avião de linha aérea cai pouco. E tem uma razão para isso.
E cada dia vai cair menos. Porque cada vez que um avião cai, eles fazem todo um estudo, todo um planejamento daquele acidente que aconteceu, para que não aconteça de novo o mesmo acidente. Aquela caixa preta que eles falam, né? Eles analisam caixa preta, eles analisam as questões meteorológicas, eles ouvem o rádio dos pilotos, eles querem entender como que o piloto se comunicou. Sabe que um acidente muito conhecido é o dos Mamonas Assassinas. E o acidente do Mamonas Assassinas só aconteceu por uma falha de comunicação do piloto. O piloto estava muito cansado e a torre deu uma orientação para ele. Ele falou, faça a curva à esquerda. Ele pegou, fez a curva à direita e bateu na serra. Ó, não sabia disso. Só aconteceu por uma falha de comunicação. Né? Claro, tem outros fatores de cansaço, de fadiga, mas o ouvido dele, e aí tem uma técnica na aviação que é, a torre fala, o piloto confirma. Favor, avião, Lima, Serra Delta, curva à esquerda. E ele tinha que repetir, copiado, Lima, Serra Delta, curva à esquerda. Ele não repetiu, ele só virou. Quando ele virou, bateu. Então, assim, se a gente trouxer essa analogia para o mundo dos negócios, é isso que a gente precisa entender. Quais os erros que eu vou cometer? Quais os erros que os outros já cometeram que eu não posso cair? É a história do o inteligente aprende com os próprios erros. Sábio? O sábio aprende com os erros dos outros. O burro nunca aprende. Ai, que burro! Então eu tenho que aprender com o erro dos outros. Tem que ver, tem que escutar histórias, onde que fulano errou, onde é que chamou de cabeção, não posso chamar. Não, ó, trocou muito cheque, se atrapalhou, não posso fazer isso. Zureba pode. Como é que é? Zureba. Não pode. Não pode. Não pode. Glória a Deus. Então, meus irmãos, deixe o seu like aí, né, compartilhe esse vídeo, né? E agora estamos chegando para a parte final. Vamos falar aqui de um texto da Bíblia. Amém. Que o Jonathan gosta. Eu convidei o Jonathan e falei, Jonathan, qual é o texto da Bíblia assim, que tu gosta de falar? Ele veio com Mateus 14:13. Mateus 14:13, né? E ele vai falar um pouco desse texto pra gente. A gente vai conversar aqui, eu e ele aqui, vamos falar um pouco desse texto aí pra vocês aí, irmãos. Amém? Amém. Mateus 14:13 tá escrito assim. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão, para curar os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se, dizendo, o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão, dá-lhe vós de comer. Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Uau! O texto fala por si só, né, Jonas? Vai. É um texto de multiplicação, é um texto de milagre. Um dos segredos do cristão é enxergar os milagres do Senhor a todo tempo. Então, um dos segredos da nossa vida é enxergar milagre de Deus nas pequenas coisas. Por que a minha frase é graças a Deus? Porque você tem que dar graças a Deus o tempo todo, em tudo dá graças. Eu tenho que dar graças a Deus pelo que eu estou respirando, eu tenho que dar graças a Deus porque eu estou vivo, eu tenho que dar graças a Deus pela minha família, pelo meu trabalho, eu tenho que dar graças a Deus pela minha igreja, por esse momento que eu estou vivendo aqui. Em tudo dá graças. Eu tenho que dar graças a Deus por tudo que eu estou vivendo, eu tenho que dar graças a Deus pelo meu alimento, eu tenho que dar graças a Deus. Cara, se eu entender isso, eu entendi o segredo da graça e da misericórdia do Senhor. Que eu tenho que ser grato, cara. Eu tenho que ser muito grato. Tem uma história do Zidane, que o Zidane fala que um dia ele ficou brabo. Ele jogava bola, era menino, e um dia ele ficou brabo que o pai dele não pôde dar uma chuteira nova para ele. Até quando ele chegou no treino, ele viu uma criança que não tinha pé. A gente sempre tem muita coisa para agradecer. Muito. Imagina. Tem muita gente que nesse momento não tem 1/10 do que a gente tem, cara. É verdade. Que não tem acesso a nem saneamento básico, não tem acesso à educação. Tem gente que está sem família porque, sei lá, porque cometeu algum erro atrás, ou porque a família abandonou. Tem gente que não tem saúde, que está agora no hospital e precisa de remédio caro, e a família não tem recurso, e não tem tirar, e o governo não ajuda. Então, assim,
né? Se contar desgraça, que a gente vai ter várias histórias. Graças a Deus, nenhuma nossas. Amém. Não é? Graças a Deus, nenhuma nossa. Mas a gente tem que dar graças a Deus que a gente não tá inserido nesse lugar. Tem gente que tem tudo na vida e acorda de manhã reclamando. Esse inferno, essa coisa que já se viu, porque tem que trabalhar, porque isso, porque aquilo. E eu falo assim, pô, parece que batizaram o cara no vinagre, cara. Parece que o cara chupa limão quando acorda. Não é assim, muito nem mesmo. Entendeu? Então, assim... Então tem coisas que a gente tem que entender que tudo é um milagre. Tem um pensador que disse isso. Tem dois jeitos de fazer as coisas, de olhar as coisas. Uma é entendendo que nada é milagre e a outra entendendo que tudo é milagre. E eu sempre entendo que tudo é milagre. Então esse texto fala de milagre da multiplicação. E esse milagre ele só aconteceu por conta de alguns fatores, que é a matemática do milagre. Esse milagre só aconteceu porque os discípulos precisaram diminuir a hipocrisia que eles tinham. Porque eles quiseram se fazer de louco assim com Jesus, quiseram pegar uma peça nele e dizer, mestre, manda a multidão embora que já está de noite. Olha só, ó, tá de noite já, eles têm que ir para casa, ó. Mas na verdade eles estavam com medo porque João Batista tinha acabado de morrer. O texto de Mateus 14, do 12 para trás, é a morte de João Batista. E eles estavam preocupados porque João Batista tinha acabado de ser preso e morto. João Batista foi preso e morto, e eles disseram, vão vir atrás de Jesus, né? Dá certo, vão vir atrás da gente. E eu vou estar aqui dando bobeira de noite aqui. Jesus entendeu a deles e falou assim, hipocrisia isso aí. E a gente precisa diminuir a hipocrisia, cara. A gente vive dando desculpinha pra fazer as coisas que tem que fazer. Tem gente que dá desculpa porque tá frio, porque tá chovendo, tá... É sério, tem gente que dá desculpa porque eu tô com dor de cabeça, porque eu tô gripado. Só que quando a gente coloca nessa conta, pastor... O quanto de coisas que a gente faz quando não é pra Deus, mesmo estando na mesma situação. Então assim, não, eu não posso ir pra igreja gripado. Tá, mas gripado eu posso ir pra festa de aniversário. Tá, mas gripado eu posso ir pra pizzaria. Tá, eu não posso ir pra igreja porque eu tô cansado. Pô, então eu não ia nunca. Eu não ia nunca. Eu todo dia cansado. Todo dia cansado. Entendeu? Eu não posso ir em tal lugar, eu não posso ir na igreja hoje porque, eu briguei com a mulher. Eu não posso ir pra igreja. Tá, mas daí quando tu briga com a mulher, tu não faz nada, fica preso dentro de casa. Então são determinadas coisas que a gente tem que deixar de ser hipócrita. Porque não foi a minha experiência, não sei se foi a sua, não foi a minha experiência de viver no mundo. Mas tem gente que quando era do mundo, cara, ia no bailão com chuva. Ia pra festa caindo pedra. Não tem tempo ruim? Não tem. Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Eu conheci uma mulher que ia pro bailão todo domingo dançar e era manca tinhosa. E agora? Né? Mas tem gente que se converte e fica crente ruim. Que nada pode, nada dá, nunca vai. E assim, cá entre nós, é hipocrisia, a gente sabe. Então a primeira coisa que os discípulos precisaram entender é deixar de ser hipócrita. Segunda coisa, quando eles falam assim, Jesus, fala pra essa turma ir pra casa aí e eles compram pão pra comer. Jesus olha para eles e fala assim, não, vamos fazer o seguinte, dai vós de comer. Vocês vão dar pão para eles, eles não vão comprar por si. Dai vós de comer. Então, além de diminuir a hipocrisia, eu tenho que somar responsabilidade. Eu tenho que entender que existem coisas que eu coloco a culpa nos outros, mas que eu, como cristão, como luz do mundo e sal da terra, eu tenho condições de fazer alguma coisa. Que é basicamente isso que a gente falou agora há pouco de talvez a minha parte, o meu dom, seja ofertar, seja ajudar, seja fazer isso. Tem que entender a minha participação aqui. Mas tem uma família passando necessidade ali, o governo que se vire. Tem alguém, um irmão doente na igreja, ele que dê conta. Então a história do ema, cada um com seus problemas, não é coisa muito de crente. Eu preciso somar responsabilidade. Pô, a igreja está passando num momento difícil ali de organização, não tem muita gente no louvor. O pastor que se vire, coisa dele. Então, somar responsabilidades é algo de Deus, porque Deus falou, Jesus podia dizer para eles assim, é verdade, cada um que procure a sua padaria aí e vão comprar pão para eles. Jesus falou assim, não, o problema da fome da multidão é nosso. A gente estava com eles aqui até agora, a gente estava pregando até agora já está tarde, vocês vão dar de comer para eles. Somar responsabilidade é algo que faz com que milagres abram portas na nossa vida. Eu procurar alguém para ajudar, eu procurar alguém para abençoar, eu cuidar melhor da minha casa, é responsabilidade minha, cara. Bem. Responsabilidade minha.
Me mostre um cara que tem muito sucesso em outra área da sua vida, mas é um fracasso na família, que eu lhe mostro um homem fracassado. Pronto. Imagina, né? Nenhum. Tem uma frase que eu gosto, acho que é do pastor José Gonçalves, acho que nenhum sucesso Compensa o fracasso. Justifica o fracasso na família, né? Se a pessoa não sabe cuidar bem disso, se a pessoa não somou essa responsabilidade para ele, aí ele não consegue ter acesso à matemática do milagre de Deus. E hoje em dia a gente tem a turma dos vitimistas que eles querem comer sem engordar, eles querem enriquecer sem trabalhar, eles querem botar a culpa no governo, eles querem botar a culpa nos pais, eles querem botar a culpa na cidade, que a cidade é pequena, eles querem botar a culpa no ambiente que eles foram criados, na escola onde eles estudaram. Todo mundo é culpado. O espírito de Adão que falou assim, ó, eu comi desse fruto aqui, mas foi a mulher que tu me deu, tá? A mulher que tu me deu fruto proibido e eu comi. A culpa é dela. Então a gente tem que parar com essa mania de botar a culpa nos outros, de não sei o quê, porque isso é problema dos outros, meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Isso aí não... Entendeu? Isso é só uma responsabilidade, é coisa de cristão. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Ema, cada um com o seu problema. O homem tá cheio de trocadilhos. Outra coisa, então, Jesus fala para eles, não vamos despedir a multidão, não, vocês vão dar de comer. E aí eles falam, mas a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí eles vão lá e colocam esses 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus. Eu tenho que aprender a dividir o que eu tenho. Eu tenho que aprender a dividir os recursos que eu tenho. Eu tenho que aprender a entregar na mão do Senhor as coisas que eu tenho, mesmo que sejam poucas. Que é a visão da semeadura. Porque 5 pães e 2 peixinhos realmente é nada para 5.000 pessoas. É verdade. Mas hoje você está me ouvindo e hoje você está pensando assim, cara, eu tô com pouca saúde, eu tô com pouca disposição, eu tô com pouco recurso, pouco dinheiro, eu tô com pouca vontade, o pouco de comunhão que eu tenho no meu lar, eu tô com pouco, tudo é escasso, sabe? E aí o convite que eu faço é, pega isso que está escasso hoje para você e entrega na mão daquele que multiplica. Se eu pegar aquilo que eu tenho pouco hoje e colocar na mão do Senhor, quem vai multiplicar é Ele, cara. É Ele que faz o milagre. Quem faz milagre é Ele, mas o milagre só aconteceu porque Jesus pegou os pães e os peixes e orou para que se multiplicasse. Quando Ele faz isso, aí Ele fala, agora dá para a multidão, e o milagre acontece ali. Enquanto eles dividiam, a multiplicação acontecia. A mesma coisa aconteceu com a viúva de Elias. O que Elias falou para ela? Faz um bolo para mim primeiro. Faz um bolo para mim, minha querida. O profeta pedindo um bolo para ela. Não, que isso, profeta? Nós vamos fazer um bolo aí, meu filho vai morrer. Não, faz primeiro para mim. Depois, a botija não vai acabar de nunca mais. A farinha não vai faltar e o azeite não vai faltar. Não vai parar nunca mais de transbordar. Entendeu? Então, a multiplicação. Multiplicou um pouquinho que tinha, né? Ela ofereceu um pouco. O pouquinho que ela tinha, ela entregou na mão do Senhor. A mesma coisa, né? 5 pãezinhos, os peixinhos. Quantas pessoas você já viu que chegaram na igreja? Vai fazer diferença. Só na mão de Jesus que faz diferença. Entendeu? Um pouco na mão de Jesus é total, é muito. Né? Eu sou alguém que, hoje, diante de várias teologias, né? Eu sou um cara que eu sou muito defensor do dízimo e da oferta. Sou defensor. Isso é princípio bíblico para mim, né? Sim. É princípio bíblico. Dízimo e oferta é princípio bíblico. Semeadura, né? E às vezes a gente fala exatamente isso. Cara, tem gente que retém o dízimo, mas o dízimo ele é tão insignificante para ele que talvez não paga nem a conta de luz da casa dele. Mas ele diz que ele não pode dizimar. Não vai fazer diferença para ele dizimar ou não. Se não vai fazer diferença para ele, cara, você já está perdido mesmo. E a Bíblia diz, fazei prova de mim. Cara, você já está perdido mesmo. Você já está com as finanças todas estouradas. Vai lá e dizima. Vai lá e exerce fidelidade. Experimenta. Mas tem gente que prefere experimentar a conta do cálculo do curso do filiado que aprendeu outro dia, que não sei o que fulano viu que dá certo.
e começa a vender o perfume de não sei aonde para ficar rico e não experimenta pelo menos ser fiel a Deus, que é princípio básico. Sabe, então essas coisas a gente para pensar que quantas vezes você já viu alguém chegar na igreja, sei lá, de muleta e sair andando? Quantas vezes eu já vi, tem um testemunho que foi, eu fui visitar uma irmãzinha no hospital, que ela já é velhinha, tem mais de 80 anos, né? E um dia ela pegou e ligou pra mim, pro pastor, e falou assim, vocês vêm me visitar que eu tô internada. Aí fui no hospital visitar ela uma quinta de tarde. Aí numa quinta de tarde eu fui visitar ela e eu cheguei no hospital e ela tava com problema de pulmão e ela tava 80 e pedrada. Aí eu fui, conversei, a gente conversou com ela e o pastor Romulo, peguei na mão dela, ela disse, vocês vão orar por mim? Vou orar por você, orei, e falei assim, nome de Jesus, olha, eu tava bom de te levar pro culto hoje de noite, mas ela tava internada, e eu vi que ela tava ruim. E ela deu risada, ela assim, olha, eu sou capaz de ir mesmo, porque os médicos vão me liberar aqui, eu vou. Eu disse, não vão, hoje não vão. E a velhinha, né, 80 anos, respirando fundo. No outro dia de manhã, o telefone chama a filha dela me ligando. Assim, morreu, Jesus levou, pronto, fazer culto fúnebre hoje de tarde. Como é que vai ser? Morreu, Jesus levou, atendi ela. Pastor, tu nem sabe, eu tô bem, eu tô respirando bem, Jesus me curou e eu vou pro culto, não tem culto hoje, né? Assim, meu Deus, ela teve mais... A mulher teve mais fé que eu. Mas é assim. Eu orei assim só pra cumprir com a formalidade, com o protocolo, vou orar, vou pedir pra Deus abençoar, tava quase dizendo, Deus, cumpre a tua vontade, leva a tua filha, leva em paz, isso aí, perdoa os seus pecados, leva ela pra glória. E ela me ligou no outro dia assim, eu tô bom, eu fui curada, em nome de Jesus, olha só. Mas é um pouco, é o de ofertar um pouco. Ela com tão pouco que ela tinha de saúde, que estava respirando pesado, ela ofereceu para Deus naquela hora. Claro. Ela entregou nas mãos do Senhor e o Senhor multiplicou, tá viva até hoje, faz 7 anos já. Viva até hoje. Tá lá na igreja? Tá lá na igreja. Então são coisas que a gente conversa e que a gente fala que faz sentido eu entregar o pouco que eu tenho, 5 pão, 2 peixinhos. 5 pão tem gente que come sozinho. Eu conheço os dois. Tem gente que come. Quem nunca comeu Tem gente que passa a noite 5 pão na padaria, leva sozinho. Rapaz, olha, eu acho que quando eu tinha uns 16 anos, acho que eu comia brincando. Então a visão dessa passagem bíblica é isso. É eu entender que nenhum milagre acontece do nada. Todo milagre ele tem uma ação por trás. Uma ação minha e uma ação de Deus. Claro. Nenhum milagre foi feito sem que Jesus ou os profetas provocasse algo em alguém. Você faz alguma coisa e você sai com milagre. Tem que crer, né? Naamã precisou mergulhar 7 vezes. Moisés precisou tocar na água para que o mar se abrisse. A viúva precisou fazer o bolo para o profeta. Agora tu tocou num assunto muito, muito legal, porque o que acontece, né? É a simplicidade da fé. Às vezes, as pessoas, quando vêm para o cristianismo, elas esbarram na simplicidade. Porque a nossa fé é tão simples. É o Wi-Fi conectado direto. Tu pode estar no carro dirigindo, tu pode estar jogando uma bolinha, tu pode estar surfando, tu pode estar no parquinho com as crianças. Onde quer que tu esteja, tu está conectado com o Pai. Né? Então a fé, sabe, o milagre, a simplicidade do milagre que eu vejo na Bíblia, Eliseu foi lá e pediu para Naamã, vai lá e dá 7 mergulhos lá no Rio Jordão. Naamã achou ruim. Aí o servo dele teve que falar, cara... O que custa? Cara, é tão simples, é tão fácil. Vai ali e mergulha ali 7 vezes, ali naquele rio de uma vez. Que é exatamente essa história de entregar o pouco. Se ele tivesse pedido um baú de tesouro, ele tinha dado. Tinha dado. Jesus estava caminhando, olhou o cego. Com que? Hoje eu vou curar ele com um barrinho. Onde é que tem barro? Debaixo do meu pé. Né? Não, era areia lá do Egito. Não, era areia da onde que ele estava ali mesmo. Do bairro dele, da rua dele, que estava passando, pegou a areia. Né? Exatamente. Botou um pouquinho de saliva ali, colocou nos olhos do cego. Simplicidade da fé.
Né? Deus está falando muito forte comigo nesses tempos sobre a simplicidade. Sabe, voltar para a simplicidade, para aquilo que é simples, né? Aquilo que é objetivo. A fé simples, a fé que cura, a fé que liberta, a fé que transforma, a fé que, sabe, age na vida das pessoas, né? Simplicidade, né? Não ficar muito metafórico, né? Porque a energia cósmica do universo vai trabalhar ao meu favor, porque o planeta Marte com o Júpiter estão alinhados. Porque hoje é o meu dia, porque hoje é o dia do... Não. Simplicidade da fé, sabe? Simples. É simples. Eu creio e Deus faz. Aleluia. Ô, glória! Deixa teu like jeito. Abençoado, irmão. Tem que deixar. Essa conversa nesse nível aqui tem que ter like, né? Não pode passar 100. Não pode passar 100. Se inscreve aí no canal aí pra ajudar a gente. E é necessário. Então, seja o que você está precisando multiplicar hoje, você tem que entender esse cálculo. Preciso diminuir a hipocrisia. Eu preciso somar a responsabilidade. Eu preciso fazer mais. Eu preciso entender que tem alguma coisa para me fazer nesse ambiente. Preciso somar a responsabilidade. Tem alguém precisando da minha ajuda, eu vou. Pode ser qualquer ajuda. Eu preciso somar a responsabilidade, eu preciso fazer mais. Eu preciso dividir os meus recursos e eu preciso entregar na mão dele. Se eu entregar na mão dele, vai ser multiplicado. Seja saúde, seja paz no seu casamento, seja seu problema financeiro, mas tem que entregar na mão de Jesus. Glória a Deus. Porque Jesus é o único que multiplica. Glória a Deus. Esse é o versículo bíblica poderosa que eu tenho. Aleluia! Bom, esse é o nosso podcast Edificados na Rocha, né? Episódio número 18, aqui um bate-papo bem bacana com o nosso amigo Jonathan Fernandes. Glória a Deus, né? Nosso irmão aí que dá aula no ITQ. Aprendi muito com ele aqui. Sábado que vem voltar lá no Impulso. Quero ver se eu me impulsiono. Eu sou pesado, hein? Eu vou precisar do impulso bem grande pra sair do lugar. Mas é muito empuxo. Vai ter que ter um impulso maior pra mim. Glória a Deus, né? E graças a Deus, então, né? Nesse bate-papo muito gostoso que a gente teve aqui, nessa tarde maravilhosa. E eu quero que o pastor Jonathan, então, deixe uma mensagem aí final para quem está nos assistindo, né? Que está nos ouvindo até esse momento, em nome de Jesus, né? Que chegou até o final, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Para que Deus possa te abençoar. Pode olhar aqui, varão. A mensagem que eu tenho para é que você precisa agir em direção à sua bênção. Você precisa procurar o Senhor nesses dias. A Bíblia diz que nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele está perto. Como o pastor Rafael falou, Deus está acessível a você. Você tem ligação direta com Ele. Para a sua vida melhorar, para as coisas começarem a dar certo, para o que você precisa ser multiplicado, você tenha esse milagre da multiplicação na sua vida, você precisa procurar aquele que é o dono de todas as coisas. Você precisa viver para Ele, você precisa entregar a sua vida para Ele, você precisa colocar o Senhor, a sua vida à disposição de Deus. Quando você coloca a sua vida à disposição de Deus, Ele vai estar cuidando de tudo e pode confiar no que eu estou falando. Você vai estar nas mãos, a sua vida nas mãos daquele que sabe todas as coisas e Ele sabe o que está fazendo. Aleluia! Então, a mensagem que eu tenho para hoje é essa: entregue todas as coisas para Ele, confia nele, já dizia o Salmo 37, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Seja os seus negócios, seja a sua vida ministerial, seja o seu matrimônio, seja a sua profissão, seja a sua fé, seja a sua vida, a sua saúde, a sua vida física, e Deus tem o melhor para você, seja nessa terra, seja na eternidade. Ale, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos orar agora então. Quero orar por você que ficou aqui com nós aí, que está assistindo esse podcast, Edificados na Rocha, porque a rocha é Jesus. Aleluia, rocha, né? Aleluia, inabalável, nossa rocha inabalável. Irmão, se tem alguma oração, algum pedido de oração, vai passar daqui a pouco aqui na nossa telinha aqui o Edificados na rock@gmail.com. Pode mandar um e-mail para nós que a gente vai estar lendo o teu e-mail, orando, né, intercedendo. Se quiser mandar o telefone também, pode mandar o telefone. Se for possível, a gente entra em contato. Tá bom? Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Agora vamos orar. Feche teus olhos. Abre teu coração. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro nessa hora, Senhor. Oro nessa hora para que a tua unção, a tua glória, a tua graça, a tua presença, Deus, que está aqui nesse lugar, Deus.
venha estar tocando a cada família, cada homem, cada mulher. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa os empresários, Em nome de Jesus. aqueles que estiveram aqui assistindo conosco. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa, Pai, a sua empresa, abençoa os seus negócios. Deus, que a gente possa aprender com a palavra de Deus, Senhor Deus, o sentido do crescimento, o sentido da fé, o sentido da prosperidade, em nome de Jesus Cristo. Para a honra e glória do Senhor, Amém, que Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Beijinho do gordinho.